Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brondizio, psicóloga, e hoje eu tenho aqui comigo o psicólogo também, doutorando na USP em Psicologia Escolar, Rodney Costa. Rodney, muito obrigada por ter aceitado a nossa participação, participar aqui com a gente do podcast. Eu que agradeço, Gabi. Maravilha. Bom, gente, o Rodney, na verdade eu conheço o Rodney desde 2014. Né? Vai fazer quase 10 anos. Então faz tempo. Na verdade, a gente está se reencontrando, porque todo esse período a gente acabou não tendo contato mais, mas o Rodney, ele fez parte, né, da minha formação enquanto psicóloga. Então, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio. No primeiro contato que eu tive com grupos terapêuticos, eu me lembro bem que o tema era mulheres vítimas de violência, né? Dentro do ambulatório de saúde mental aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. E foi, assim, uma experiência que eu tenho muito carinho. E desde então eu sei que você super, né, se desenrolou na área acadêmica e tem uma vasta experiência nessa parte da psicologia escolar. Então, é por isso que você está aqui hoje, para a gente poder estar disseminando, né, informações a respeito de psicologia e saúde mental, tanto para profissionais da área de psicologia, como também para curiosos que quiser conhecer um pouco mais da nossa área, né? Espero poder ajudar aí. Com certeza. Gente, se vocês tiverem interesse em estar agendando uma consulta aqui na clínica, o link está na descrição, tá? Nós temos vários profissionais aqui capacitados para poder estar te ajudando pelo problema ou, enfim, pelo processo de autoconhecimento que você estiver enfrentando. Bom, vamos lá, Rodney. É de praxe que a primeira pergunta que eu faço para quando eu recebo psicólogos aqui qual que foi aí o caminho que você percorreu em relação à escolha da profissão, da psicologia? Então, foi um chamado vocacional? Não foi? Que momento da sua vida você falou, quero ser psicólogo? Eu acho que desde os meus 15 anos eu tinha isso bem na minha cabeça, sabe? Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos eu ganhei uma bolsa num colégio técnico aqui em São José dos Campos. Gostei, a experiência foi maravilhosa, mas eu lembro que quem estudou comigo sabe que eu sempre falava que eu queria ser psicólogo. Né? Você já falava, já? Já falava. E aí eu tenho dois momentos. Eu falo que antes de fazer psicologia, você acha que é por um determinado motivo, depois que você se forma, você vê que é por outro caminho, né? Eu poderia seguir o de praxe, dizer que é porque eu era psicólogo dos amigos, que eu gostava de ler revistas sobre comportamento, né? Que eu queria ajudar as pessoas, e isso não seria mentira, isso é verdade, isso acaba me norteando. Mas eu lembro de uma frase de um professor meu, Luiz Carlos Rocha, ele foi meu professor de psicologia social. Ele falava que a gente não estuda o que gosta, a gente estuda o que incomoda, sabe? Então isso ficou na minha cabeça. E eu acho que eu vim de uma família como a família de todo mundo, né? A família que tem todas as suas problemáticas, todos os seus adoecimentos psíquicos. Um adoecimento psíquico que hoje é muito falado, mas até pouco tempo atrás era um tabus. Então, eu tive pai com transtornos mentais, que até o fim da vida, assim, até teve Parkinson e Alzheimer no final da vida, que só teve cuidado quando já tinha mais de 50 anos, né? Então, eu sou daquelas pessoas que foi atravessado pela história da saúde mental na casa, e querendo ou não, isso acabou meio que me motivando. Sim. Tanto que eu me tornei um profissional da saúde mental, né? Eu acho que eu tenho dois campos que atuo muito, psicologia escolar e também saúde mental. Então, acho que foi mais desse certo incômodo do espaço que eu vivi, que eu cresci, que fez eu seguir. Eu digo, a maior parte dos psicólogos é isso. É engraçado até, achei interessante você falar, porque assim, no senso comum, cria-se um estereótipo para o psicólogo de que o psicólogo tem um equilíbrio, sabe lidar com tudo, né? Como se a gente tivesse, mas é muito bom isso, porque assim, normalmente no curso de psicologia, o pessoal é carregado por uma história de vida, muitas vezes, né? Assim, alguma problemática na família, tudo. Que, na verdade, eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Isso é super democrático. Exatamente, é super democrático. Mas, ao mesmo tempo, assim, é engraçado, né? Que eu me recordo de quando eu me formei também, muitos colegas que relatavam já ter tido depressão. Na época, muito crise de pânico, né? Isso gera muita culpa nos alunos, né? Porque, como você falou, é senso comum. Então, pessoas que vão fazer curso de psicologia ainda não sabem o que é uma psicologia, na verdade, tem uma imagem. Exato. E também tem essa imagem desse profissional que
É equilibrado, né? Que nunca falha na cama, que não briga, que sempre sabe lidar bem com os filhos, que é super equilibrado para tudo. E não, nós somos como qualquer pessoa. A gente adoece, a gente se desorganiza. Só que a gente tem uma vantagem que, como esse é o nosso campo de estudo, talvez a gente se policia mais. Ou deveria, tá? Tem um repertório melhor, né? Tem um repertório maior para perceber pra isso. Lidar. E eu falo, para você ser um bom psicólogo, não é que você não adoece, mas você tem que se cuidar. Até porque é uma profissão insalubre. A gente lida com muito sofrimento. A gente lida com muitas situações muito impactantes. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, também a gente não vai conseguir cuidar do outro também. Com certeza. Mas muito bom, muito legal. E daí, assim, desde então, do momento onde você escolhe a sua profissão, conta pra gente um pouquinho como que foi sua jornada profissional até aqui. Qual o caminho que você fez? Hoje, eu vou começar com o fim. Hoje eu sou professor universitário, né? Hoje eu trabalho com pesquisa, estou na academia. Eu já fiz esse trajeto meio que já estava sendo traçado desde a minha graduação, porque eu sempre fiz pesquisa. Eu estudei na Unesp, no campus de Assis, né? Por sinal, casei com a minha namorada da faculdade, que também é psicóloga. Lá a gente fazia pesquisa desde o primeiro semestre, desde o primeiro ano a gente já fazia, já me interessei. Fazia muita pesquisa dentro de escola. Legal. Sabe? Eu trabalhava com jogos de RPG, como auxiliar pedagógico, interação. Só que quando eu me formei, eu não queria já fazer o mestrado, doutorado, porque eu queria muito trabalhar no campo, eu tinha muita curiosidade de atender, né? E aí a minha vida profissional foi basicamente vivenciada em 2 campos, escola e saúde mental, ambulatório. Eu sempre trabalhei em área pública, eu nunca trabalhei em consultório particular, sempre fui em área institucional, em área pública. Trabalhei mais de 10 anos concursado numa cidade vizinha aqui de São José, Paraibuna, fui psicólogo escolar lá. Por ser uma cidade pequena, durante a nossa conversa eu vou até retomar isso, eu não era só psicólogo escolar, né? Você acaba fazendo tudo, né? Por mais que eu estava mais vinculado às escolas, e eu estava dentro das escolas, eu acabava fazendo trabalho também da assistência social, do judiciário, da clínica, Sendo da avaliação. psicólogo escolar, desculpa te interromper, da Prefeitura de Paraibuna, você transitava entre as escolas? Não era em uma específica que você ficava? Interessante. Eu não era daqueles que tinha uma sala e o povo ia. Eu ia, pegava carro, estrada de terra, ia para as escolinhas bem do interiorzão, sabe? É desse jeito, então eu conheci. Tinha outra colega psicóloga que a gente meio que dividia as escolas. Mas, de forma geral, a gente ia lá para dentro, sabe? Entendi. E a gente acaba articulando até com os serviços, né, dos bairros, né? O BS, até a área da assistência social, né? A gente acabava articulando com outros dispositivos do município e não só apenas com a escola também. Mas o foco eram, sim, as crianças que trabalhavam lá. Né? Então, eu trabalhei em escolas durante muito tempo. E em São José dos Campos, eu sempre trabalhei na área de saúde mental, porque eu não era concursado aqui, mas eu trabalhava acho que pode dizer, eu trabalhava no Francisca Júlia. Sim. Eu trabalhava lá no Francisca Júlia, e o Francisca Júlia era responsável pela área de saúde mental ambulatorial daqui de São José dos Campos. Não só ela, existem vários dispositivos de São José. Sim. Quem é de São José sabe que, dependendo das suas demandas de saúde mentais, tem dispositivos específicos. Sim. O nosso era o que pegava os casos de baixa e média complexidade, que seriam aqueles que a pessoa tem algum nível de autonomia para ser responsável em assinar as coisas, ou na própria medicação, né? Alguns também saíam da internação e davam continuidade no tratamento no ambulatório, né? É que assim, nesse onde eu estava, era qualquer pessoa. Se você precisava passar com um psicólogo, com um psiquiatra em São José, e não importasse a demanda, você ia passar na tua OBS, ele ia encaminhar para esses dispositivos. O nosso, se o teu caso não... se você tivesse algum nível maior de autonomia, você ia para lá. Tanto que tinha, sei lá, mais de 5 mil pacientes no local. Sabe? Foi onde ela teve a experiência onde a gente se conheceu. De estágio, né? Sim. E ali eu atendi saúde mental de adultos. Eu atendi adultos em São José dos Campos. Né? E foi legal porque quando eu comecei a trabalhar em escola, o psicólogo que entra dentro da escola gera um misto de sensações, né? Alguns profissionais, alguns educadores veem a gente como salvador da lavoura, já que a gente vai fazer as crianças todas boazinhas, todas aprenderem, e outros ficam um pé atrás, ficam ficam com medo da gente começar a dar mais trabalho para eles, ficam com medo da gente palpitar na prática deles.
Então, quando eu entrei, eu tive meio que conquistar o meu lugar ali. Eu tive que fazer com que os professores confiassem em mim. E eu comecei a fazer muito trabalho em horas de estudo que eles tinham. Os professores normalmente têm semanalmente uma hora de estudo que eles compartilham as que práticas. Eles compartilham, legal. Cada município tem um nome específico. Né? Lá era a hora de estudo continuado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trazer temas ligados à educação, principalmente educação inclusiva, violência. Mas aí eu comecei a fazer um trabalho com eles que se fazia lá no ambulatório onde eu trabalhava, na Francisca Júlia, que era um trabalho de cuidar de quem cuida. Sabe? Que a gente tinha lá, acho que sexta à tarde, já faz um tempo, um profissional que cuidava dos terapeutas, dos psiquiatras, de todos os profissionais lá do Serviço de Saúde Mental, porque era muito pesado a nossa profissão. Sim, a demanda, né? A demanda era muito. E eu comecei a fazer esse trabalho com esses professores. E eles acabaram gostando disso. E o que aconteceu? Quando eles começaram a confiar em mim, quem é psicólogo sabe. Quando você é psicólogo, os amigos puxam você no canto e começam a falar um monte de coisa e perguntam se está certo ou errado, né? Exato. As pessoas têm essa mania de querer fazer parte de caixinhas. Assim, e psicólogo vivencia isso. Sim. E aí o que aconteceu? Isso aconteceu. Eu não consigo dormir. Não sinto mais prazer nas coisas que antes eu fazia. Eu não tenho mais paciência com as filhas. Não tenho mais paciência da aula. Antes eu tinha, não tenho. O que acontece é o seguinte, é óbvio que não importa o espaço que você habita, você sofre. Isso faz parte do pacote da racionalidade, a gente sempre diz. Porém, talvez por eu também trabalhar na área de saúde mental, eu percebi que aquele sofrimento já estava virando um adoecimento. Já estava cronificado. E essa é uma questão muito comum em professor, né? Eles adoecem e não se cuidam. Tipo, no sentido até de virar um burnout, assim, né? Sim. Ou resvalar para algo um pouco pior. Sim. Porque o burnout é muito vinculado a um transtorno laboral. Sim. Ele não necessariamente afeta outros campos significativos da vida da pessoa. E você via que ali já estava afetando. Estava afetando. Às vezes o trabalho não era afetado, mas outros campos acabavam resvalando, né? Então a gente está falando de quadros de ansiedade, quadros depressivos, né? Que são normalmente os transtornos mais comuns que a gente vê. E isso fez com que eu voltasse para a vida acadêmica. Então, lembra que eu falei, né? Eu queria trabalhar na área, né? Antes, até já falo para quem é estudante de psicologia, se você quer ir para pesquisa, talvez é melhor você ir direto, sabe? Porque quando você vai trabalhar no campo, é muito difícil voltar, porque a tua rotina muda, né? A tua rotina, você casa, você começa a pagar boleto. E a hora de estudar para o mestrado e doutorado, você tem que dar uma paradinha nessas coisas. Ou pelo menos isso não pode ser a prioridade, os outros campos, né? E é muito difícil quando você já está, né? Então eu fiquei enrolando um pouco, né? Eu acho que eu demorei, sei lá, uns 8 anos para voltar à academia, sabe? Não, só por isso que eu estou dizendo, quem gosta da pesquisa, vai já direto. E nesse tempo você ficou ruminando isso? Tipo, quero voltar ou não também? Foi brilho que deu, assim? Eu sempre fazia assim. Tô concursado. Vou esperar dar 3 anos, porque aí eu fico estabilizado na profissão. Até um professor falou isso. Só que aí você casa. Aí você casa. Aí você tem gasto, sabe? Eu trabalhava, quando eu falei que eu trabalhava concursado em Paraibuna e na saúde mental, eu trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Trabalhava 20 no outro, né? Então, eu estava muito apegado a esses dois trabalhos meus. Eu teria que abdicar, sabe? Tanto que, quando eu fui fazer o meu mestrado, né, eu voltei para a Unesp até por causa disso, até entrei em contato com um professor meu que foi meu supervisor da área escolar, por exemplo, né? Eu tive que fazer escolhas e na época, acho que foi 2015, estava tendo uma crise financeira muito grande aqui no Brasil e eu gostava muito das duas áreas, tanto escolar como na saúde mental, mas eu acabei optando por sair da saúde mental, saí chorando até, justamente porque o outro era concursado, e como era crise, eu queria ter pelo menos um tipo de estabilidade, né? E aí o que aconteceu? A partir dali, o meu foco de pesquisa é saúde mental de professores, sabe? Eu estudo até hoje, tanto que o meu mestrado virou livro, tudo, e até hoje eu trabalho com isso. Antes eu focava principalmente na organização do trabalho, qual que é o perfil desse trabalho que adoece o professor. E hoje eu estou querendo estudar, porque mesma coisa, terminei o mestrado, não fiz doutorado de direto.
Ah, não foi direto? Esperei uns 2 anos. Tá, deu uma respirada. Deu uma respirada, porque terminei mestrado, fui pra vida acadêmica. Sim. Aí eu comecei a pegar mais aula, e aí eu queria entender melhor. Quer dizer, aí eu dei a minha enrolada de novo. Tá. Até que aí em 2020, período de pandemia, né? Eu falei, não, agora eu quero trabalhar na vida acadêmica, eu acho que é esse caminho, sempre gostei de pesquisa, voltei a ter tesão por fazer pesquisa, Legal. né? Essa pulguinha dos professores trouxe isso de volta, né? Olha só que coisa diferente. Se eu seguisse a minha vida de pesquisador desde a graduação, provavelmente eu estava trabalhando com jogos, RPGs, e a minha vida foi totalmente diferente. Fui para saúde mental, né? Fui para psicopatologia. E aí, desde 2020, eu acabei saindo também de Paraibuna. E aí, hoje, eu só sou acadêmico, só sou pesquisador, só entre aspas. Né? Bem pesado também, né? Exato. E hoje eu estudo principalmente o que faz alguns professores não adoecerem. Eu estudo características que eles têm que podem. Então, eu estou trabalhando muito questão ligada a valores, moralidade. Acabei até resvalando um pouco na psicologia positiva no campo das forças de caráter. Que legal! Né? Então, isso eu acho que vai juntar o que na organização adoece e assim, aspectos externos ao sujeito que adoece, aspectos internos ao sujeito que protetivos. Então, ver tanto a questão interna e externa do sujeito para o adoecimento, acho que vai fechar. Aí eu não sei o que vai ser depois, né? Não sei se eu ainda vou seguir com isso, mas eu acho que eu consigo visualizar um fechamento desse campo de estudo. Que legal. Então, essa é a tese que você está tentando defender. Até uma curiosidade. Eu estava dando uma olhadinha, né, assim... Normal, né? A gente joga lá no Google, né? E eu vi o seu currículo, né? Que, putz, incrível, muito legal. E eu vi até um artigo, que acho que você fez participação recentemente, que falava até do quanto a espiritualidade, ela pode ou não ajudar, né? Sim, nessa questão dos professores. Achei legal você falar. Foi uma pesquisa recente até. Foi no período da pandemia. Que quando eu fiz meu mestrado, a gente analisa vários dados das pessoas e relacionar... As pesquisas são relacionais. Eu faço sem pesquisa quantitativa, eu faço relações de variáveis. Né? E na época a gente percebeu que pessoas que tinham religião adoeciam menos, sabe? E isso ficou assim, puxa, por que será, né? E isso foi no mestrado, aí depois teve a pandemia, aí eu faço doutorado agora na USP, né? A professora Maria Luísa Caetano é a minha... Luciana Maria Caetano, peço desculpa, coitada dela. Ela tinha essa curiosidade de estudar esse campo da espiritualidade. Eu falei desse dado que eu tive no meu mestrado. Ele falou, por que a gente não pesquisa isso durante a pandemia? Para saber se espiritualidade, por exemplo, é um fator protetivo. É um fator protetivo. Sabe? E foi um dado muito interessante que deu, porque a gente estudou a espiritualidade em 2 campos. Um ligado à religiosidade, a gente usou um instrumento que baseava os 2, né? Um ligado à religiosidade e o outro, sensação de propósito. Sim. Não necessariamente vinculado a uma divindade. Uma divindade externa, né? Não, é só um sentimento de propósito na vida. E aí eu estou falando do recorte da pandemia, né? De uma situação pandêmica, isoladamente. O bem-estar religioso, ele não... As pessoas que tinham muito bem-estar religioso, isso não protegeu. As pessoas não adoeceram menos. Sim. Isso a gente até imagina, porque pode ter gerado até muitas crises de fé em relação à situação. Sim. Mas o bem-estar existencial, aquele que via propósito, esse tinha mais otimismo para o futuro. E esse foi que menos adoeceu. Olha que legal. Foi muito bacana essa pesquisa que a gente fez da pandemia. Lembrando, né, quando eu falo disso, eu estou pegando um recorte pandêmico. Não sei se daria os meus resultados em situações, por exemplo, em doenças como câncer e outras coisas do tipo. Espiritualidade, ele é um campo que não há consenso, né? Algumas pesquisas mostram que protege, outras pesquisas mostram que não protege. E aí o que acontece? A gente talvez são situações específicas que elas vão ser protetivas ou não, sabe? Sim. Então é algo que vale muito a pena ainda ter pesquisa com relação a isso. O meu doutorado tem muita vinculação a isso também, porque eu estudo muito como o mercado, a forma como se constitui o mercado influencia no psiquismo das pessoas, né? Então um foco muito grande que a gente analisa é, por exemplo, a necessidade que as pessoas sejam flexíveis, a flexibilidade.
A flexibilidade gera no sujeito uma necessidade de não ser vinculado a nada. Afinal, um flexível tem que sair da sua área de conforto. Sim, né? com certeza. E aí o que a gente estuda, eu trabalho muito com alguns teóricos, tipo Richard Sennett, o Bauman, que talvez seja o que o povo conhece, que trabalham justamente isso, das pessoas não conseguirem manter vínculos profundos mais com nada, sabe? E o Sennett fala sobre isso, que a gente está perdendo capacidade de criação de vínculos. E aí, isso é um ponto muito importante, já que eu estudo professores. Como é trabalhar numa profissão que precisa criar vínculo, assim como psicólogo tem que saber criar vínculo, numa sociedade que não te estimula mais a criar. Sabe? Eu tinha muita dúvida se isso adoecia ou não as pessoas. Você ainda querer manter vínculo futuro, isso é protetivo ou não, né? Então, quando eu estudo essas qualidades humanas, uma das coisas que eu quero estudar é justamente isso. Se importar com o outro, querer cuidar do outro. Nesse mundo, isso te protege de adoecer ou isso garante que você adoece? Sabe? Essa é a questão que eu quero trabalhar, principalmente no doutorado. Quais são essas características ou não que vão poder ajudar nessas pessoas, né? E aí a espiritualidade acaba entrando também nesse barco. Putz, muito legal. Eu adoro esse tema espiritualidade, porque eu sou junguiana, né? Eu acabei Quando eu falei do propósito de vida, né? Quem é logoterapeuta, Vitor Frank, adorou. Porque ele conversa muito com eles. Sim, porque esse senso de propósito, inclusive, é interessante que alguns professores têm isso muito nivelado, assim, né? Porque esse que é da educação, da transformação social, né? Quem está vinculado a isso, normalmente é como se fosse uma zona de proteção. Então, nos dá essa sensação. Não, é uma zona de proteção, né? Que o mundo não está permitindo você acreditar muito, né? Exatamente. Por exemplo, as pessoas, de forma geral, porque eu sempre trabalhei com escola, porque eu acredito que mudança social só ocorre pela educação. É uma coisa que eu sempre tive, desde como graduando, sabe? Por isso que eu sempre me interessei por campo da escola. Só que eu sinto que as pessoas não vê mais a escola como um campo de transformação social, sabe? A própria escola ser a única fonte de informação durante muito tempo, hoje isso também não existe mais. Às vezes as crianças, os adolescentes, eles se apropriam mais de informação na rede social, sabe? Muitas vezes. E aí o papel do professor acaba muitas vezes sendo questionado, né? O professor, ele vê um propósito nele, ele tem uma prática que ele quer estar lá, e muitas vezes as pessoas não valorizam isso, né? Na forma, os estudantes, os pais, a sociedade de forma geral, assim. E isso adoece muito o professor também. Quando desestimula, né? Desestimula. Tem várias características do trabalho do professor que a gente poderia dizer que ajuda ele a adoecer. Primeiro, que é um trabalho hiper pesado. Né? Quem faz pedagogia achando, vou trabalhar meio período só, não sabe. Exatamente. O trabalho é maior em casa do que na escola, sabe? Exato. E vamos pensar na educação básica, né? A gente lida com pessoas. Lidar com pessoas é desgastante. E não é qualquer tipo de pessoa. A gente está falando de uma pessoa que está em uma fase muito acelerada de desenvolvimento, né? Então, assim, que vai ter muitas mudanças, que muitas experiências vão ocorrer pela primeira vez dentro da escola, né? Então, ele é um ambiente de formação de cidadãos, por exemplo, né? É formação de cidadão, é apropriação do conhecimento que a humanidade criou, e também um local de promoção de saúde mental. Sabe? A escola tem todos esses papéis. E são demandas demais para o professor, muitas vezes, ter que lidar. Fora que, trabalhando em escola, o professor não tem só o papel de educar, ele acaba, muitas vezes, sendo o acolhedor do sofrimento dessas crianças. Com certeza. A criança vem e fala para o professor, e fala, nossa, meu pai bateu na minha mãe hoje. Como que eu vi isso? Como que eu vi isso, sim. E aí, eu sempre falo que psicólogos e professores, eles têm muitas similaridades profissionais. A gente lida com gente, a gente cuida de outras pessoas. Só que nós, psicólogos, a gente tem um entendimento que a gente precisa se cuidar também, né? Não é obrigatório, mas todo mundo que é clínico sabe que o professor fala, faz terapia, sabe? Para você não misturar. E o professor, por mais que ele não é um psicoterapeuta, ele tem que dar esse suporte também. Só que ele não tem a formação para isso. Então é uma demanda que tem, mas ele não tem formação para isso. Ele não tem todo esse cuidado que o psicólogo já na formação já tem para se cuidar. Faz sentido. Sabe? E aí se cria também umas imagens assim que eu sou um pouco crítico do professor, que é aquele que ele se entrega,
a profissão por paixão pela paixão, sabe? Sim, uma coisa romantizada mesmo, né? Sabe? Sim. Tipo, como se o sofrimento fizesse parte, deveria fazer parte. Sim, como se a exploração fosse virtude, sabe? E isso é uma coisa muito complicada, porque até financeiramente o professor tinha que ser mais valorizado. Com certeza. Sabe? E é uma profissão que, infelizmente, a gente vê que as pessoas não têm mais interesse. Não só por uma questão financeira, mas entendendo tudo o que tem que ser feito, as pessoas acham que não vale. Com o final das pessoas ainda nem sequer valorizar o que você faz. Sim, né? sim. Mas legal, interessante. É realmente uma área que merecia um pouquinho mais de atenção da sociedade, né? Mas que legal que existem trabalhos sendo desenvolvidos em função disso, para ver se de alguma forma também gera uma conscientização, né? A respeito da formação desses profissionais, que faz muito sentido, realmente. Assim, eu acho que eles atendem demandas muito parecidas com as nossas, assim. Eu acho que trabalhar com criança não só tem um desgaste, muitas vezes, mental, mas físico também. Sim, né? sim. Do dia a dia ali, das demandas, né? Porque é engraçado o professor, até puxando esse assunto, né? Hoje você é professor, né, de universidade. Sim. Como que é essa experiência? Porque, assim, a gente sabe que além do dar aula, tem tudo que envolve a preparação daquele conteúdo, a correção das provas, e você tá fazendo doutorado. Então, rola uma exaustão, assim? Agora eu faço parte do público que eu estudo, né? Exatamente. Sim. Mas rola sim, porque, como eu falo, se fosse só dar aula, seria bem mais tranquilo, assim. Então. Mas toda a preparação, toda a questão do cuidado, eu gosto muito da aula. Eu sou muito realizado como professor. Que legal. Que bacana. Mas é difícil, sabe? Você tem que... Por exemplo, tem trabalhos, o nível de complexidade de trabalho na universidade é muito maior, né? A gente faz parte de um ambiente que tem que ser pensante. Então, é um ambiente que precisa ter discussão, precisa ter o diferente, precisa ter o contraditório, eu não vim trazendo um saber feito, tem que ser construído. Perfeito. E esse processo super rico, muitas vezes, pode gerar muitos estresses, né? Porque nem todo mundo trabalha com essa mesma pegada. Algumas pessoas são hiperpositivas, tem pessoas hiper autoritárias. E o professor, ele é um profissional que ele apoia dos dois lados. Sabe? Se você fala em espectro político, ele apanha da direita e da esquerda, sabe? Ele apanha da direita e da esquerda. E por quê? Porque ele é o foco mais fraco, sabe? Então, muitas vezes, as transferências de frustrações que as pessoas têm, às vezes, até como trabalho com psicanálise, né? As transferências das frustrações de figuras parentais jogam muito no professor também. Sim. Eu acho que nós, da psicologia, a gente tem uma leitura melhor para isso e a gente sabe se cuidar melhor. Mas, de forma geral, o trabalho do professor é muito extenuante, assim. E, como eu falei, eu acho que o adulto professor, o universitário, ele valoriza até mais do que da educação básica. Eu tenho essa sensação também. Porque ele é maior, ele é uma carreira, ele vê sentido ele pode não ver sentido toda a disciplina, né? Mas assim, ele vê sentido que aqueles 4, 5 anos que ele tá lá é para ele se tornar um profissional e aquele conhecimento ele vai ganhar dinheiro, sabe? Então o reconhecimento na educação superior, ele é sim maior do que da educação básica. Sim. Mas ainda há desvalorização, houve uma super precarização do serviço do educador. Tudo bem que a gente trabalha hoje numa educação híbrida, e eu acho que isso veio para ficar. Tem as suas vantagens mesmo de acessos e caminhos, mas a educação híbrida também ela é muito desigual em muitos aspectos, né? Muitas vezes o professor perde aula sem ter algo para colocar no lugar, né? Muitas vezes há sobrecarga de alunos, então não é só aquele aluno daquele campo que você dá aula para, sei lá, mais de 100 alunos, às vezes 200, Sim. E às vezes tem prova e tarefa para lidar com isso. Então, e aí a questão remota tem uma questão de desumanização. As pessoas são muito mais mal educadas no remoto. Não, internet, você vê. É verdade, não, faz sentido. O pessoal por trás da tela, fala o que pensa, né? Não, fala o que pensa. E aí o professor, muitas vezes, quando na interação remota, você vê que eu vou ser sincero, eu fui muito privilegiado. Eu sempre tive alunos muito maravilhosos.
assim, e eu posso contar nos dedos as situações de real desrespeito que eu já tive, ou violência que eu passei. Tá. Mas, assim, de forma geral, quando você tá, por exemplo, no chat, as pessoas falam coisas que você sabe que não falariam. Não falariam na aula. Não falariam cara a cara, sabe? Existe um atrevimento na agressividade que eu digo, que é muito maior. E isso resvala a todos os professores, né? Tá. E aí você fala dessa questão do desgaste. O período de hiperinformatização gerou todo mundo. Não estou falando só professor. Com certeza. Todo mundo está super desgastado. A gente está 24 horas remoto. À mercê. À mercê. Quer dizer, meu WhatsApp toca a hora que eu quiser. Um aluno pode me mandar uma mensagem sábado às 9 da noite. Sabe? Os professores, coordenadores também. Desculpa. Imagina. Pega lá. E aí o que acontece? Essa sensação que todo mundo tem hoje, que você sente que não deu conta de tudo que você precisava. Aí é todo mundo, né? Aí você vê que todo mundo termina com um sentimento meio de culpa. A gente se sente culpado quando a gente descansa. Professor, por exemplo, não tem final de semana. Final de semana é correção e preparação de aula, sabe? E aí o que muitas vezes acontece? Pensa, vamos pensar o professor. Vamos pensar a sala de aula, né? O aluno vai ter demandas, ele vai ter posturas. Quando a gente tá de boa, quando a gente tá calmo, a gente sabe lidar melhor com as situações. Vamos pegar, por exemplo, namoradas, por exemplo. O namorado nosso, ele tem seus defeitos, que a gente aprendeu a lidar com eles. Sim. A gente não briga, não bate, ou não deveria, né? Ou não bate a cabeça por essas questões que eles fazem. Sim. Só que repara que naquele dia que você trabalha mais, que você tá mais desgastado, que você até já é estressado com outras coisas, se aquela pessoa que você está se relacionando faz aquele defeito que você já sabe como lidar, repara como você não tem acesso à capacidade que você tem para lidar com aquilo. Sim. Você sabe recursos, você sabe como dizer, naquela hora não funciona, você só grita, você só berra, você fica. Sabe? Eu tenho um baita de um déficit de atenção, sabe? A minha esposa, ela sabe, ó, se ela quer que eu preste atenção, ela fala, olha nos meus olhos. Olha só. Ela sabe, porque é estratégica, ela aprendeu. O meu marido é desatento. Se eu peço para olhar nos meus olhos, eu sei que ele vai ouvir o que eu tô dizendo. Ela tá cansada, estressada, ela não vai falar, Rodney, olha nos meus olhos. Ela vai falar, eu vou falar aham, ela vai pedir para eu repetir, eu não vou repetir, ela vai brigar. Sim. Sabe? O professor é desse jeito, assim, ele tem recursos para lidar com esses alunos, mas a gente está vivendo um tempo de tão desgaste, que aí quando chega lá para lidar com uma dificuldade, com uma demanda, com um questionamento, com uma testagem de autoridade, o professor não tem ele não tem energia para ter acesso a esse recurso. E muitas vezes entra no conflito. Sim. Sabe? E aí, isso pode ser professor universitário, pode ser da educação básica. E muitas vezes essa relação acaba sendo muito mais pesada por causa disso. E é para os dois lados. Muitas vezes o professor tem as suas especificidades também, que o aluno aprende como lidar, mas ele também está muito desgastado. Sim, e aí também gera o outro conflito, né? Sim. Isso a gente vê também na educação superior, principalmente, que a gente fala de alunos que trabalham e estudam, sabe? Eu falo que na aula à noite você tem que ter uma paciência e uma empatia redobrada. Porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes trabalharam o dia inteiro. Sabe? Então, se você vê um aluno dormindo, você não pode... Não julgue. Não julgue, sabe? Você não julgue. Um mais impaciente, não julgue, porque ele tá que nem a gente, sabe? Tá muito ligado no limite. Mas até as crianças estão assim. Mas, por exemplo, assim, acho que pensar no ensino superior são pessoas que naturalmente são mais maduras, né? Sim. Então, talvez tenham um respeito um pouco maior. Agora, pensar numa criança, num adolescente que ainda está se formando enquanto ser humano, muitas vezes, né? A Gabi tá falando na teoria, tá? No mundo da teoria. Porque na prática não é exatamente assim. Na prática a gente vê tudo, né? A gente vê tudo. Na prática a gente vê crianças com níveis de maturidade superiores a adultos. Porque a gente sabe que a gente amadurece com os danos e não com os anos, né? Exatamente. Faz sentido. Mas muitas vezes, o professor jovem, às vezes tem alunos mais velhos que eles. Às vezes o aluno mais velho testa. Sim. Sabe? Assim como o terapeuta novo rala com isso. Sabe? E aí, como eu falei, a gente estuda que incomoda. Então, tem muita gente mal resolvida com figuras de pai e mãe ali. Total. E que transfere toda a frustração na figura do professor, sabe? Mas eu entendo que é esperado que a relação entre adultos seja um pouco mais
organizada do que com criança. Sim. Porque a criança ainda está em formação, o desenvolvimento moral dela ainda não está totalmente desenvolvido, né? Ela ainda é muito heterônoma. O que é uma criança heterônoma? É uma moral que depende de forças externas. Perfeito. Eu não faço o que é certo porque é certo. Eu faço porque é proibido, eu faço porque eu confio e respeito uma figura de autoridade, ele mandou. Então, assim, por que eu não subo na árvore? Porque minha mãe não mandou. Minha mãe falou para eu não subir. Não é um entendimento do não subir. Então, essa relação precisa que a criança veja o professor como uma figura de respeito. Sim. Que muitas vezes é impedida pela própria mídia enxergar o professor como alguém atrasado, alguém que está fora de contexto. Muitas vezes os pais não respeitam esse professor, muitas vezes. Sim. A própria escola não respeita, muitas vezes. Socialmente, ele não é visto de forma respeitada. Então, se você entender que a criança, às vezes, precisa vê-lo como uma figura admirável, e essa figura admirável é construída socialmente, não é uma questão só interna minha. Sim, a é sociedade cultural, né? É cultural. É óbvio que ela vai testar mais. Sim. É óbvio que ela vai ter menos freios ligados a isso. E aí o professor vai ter que lidar com isso. E muitas vezes, até por ele estar desgastado, ele vai ter menos recursos para lidar com isso. Aí começam os conflitos. Aí começa a falta de prazer com o trabalho. Aí começa a ter um desgaste emocional muito grande. As histórias, o impacto que eles trazem é muito mais impactante. E aí o que acontece muitas vezes? O professor... entre aspas, para não adoecer, mas isso já é um processo de adoecimento, ele começa a coisificar todo mundo, começa a ver como coisa que tem que aturar, né? Que aí entraria a questão do burnout que você falou. Sim. Que aí já não é uma estafa, assim, pontual, é uma estafa crônica, é um estresse perda mesmo, de sentido. Né? É engraçado você ter falado do burnout, porque o burnout é um adoecimento típico do terceiro setor, do setor de serviço. Qual que é a característica do setor de serviço? Lidar diretamente com clientela, diretamente com pessoas. As profissões que lidam diretamente com pessoas Sim. são as que mais adoecem. Sim. Porque lidar com pessoa é difícil. É muito gostoso, sabe? Mas é muito difícil, porque ele é diferente de mim. Ele não vai ser um espelho meu. Ele é conflitivo. O ser humano é gregário, mas também é conflitivo, sabe? Nesse conflito a gente se desenvolve, sabe? E muitas vezes a gente não dá mais conta. Até porque as pessoas não têm mais saco para entrar em conflito, né? Se não é a tua bolha, você não aceita. Sabe? E aí você destrói muitas vezes. E aí esse conflito saudável necessário para o desenvolvimento, porque a gente só se desenvolve quando está em desequilíbrio, como o Piaget falava, né? Acaba não ocorrendo. Né? Por sinal, isso aí é um artigo que eu estou escrevendo com o professor da Unesp sobre essa dificuldade de as pessoas não aceitar mais conflito. Eu estou dizendo não aceitar conflito no sentido do discutir no sentido saudável, não no sentido simplesmente da agressão, né? A gente fica muito confortável numa certa bolha e não se desenvolve. Sim. Fica somente naquilo ali também. E aí o professor, estando nesse campo, né, muitas vezes ele não vai conseguir lidar com isso também. Sim. Sabe? Mas é interessante essa coisa, né, de que assim, o ser humano, ele vê o mundo como ele é, não como o mundo de fato é, né? Então, a gente tende a achar que o que a gente está vendo, o outro também está vendo. E, consequentemente, às vezes, isso amarra muito a nossa comunicação. Isso né? é uma tendência de todo mundo. Não vou dizer que alguém é totalmente fora de si, consegue ver o diferente, essas coisas. Mas a questão não é simplesmente esperar que as pessoas não tenham isso como característica, mas conseguir perceber isso. Integrar sabe? Isso, né? Construir a relação à medida que a gente pensa um pouco diferente, um soma no conhecimento, na experiência do outro. É que assim, de forma automática, a gente vai colocar todo o nosso bagagem de valores. Sim. E quando eu lido com outro, eu vou enxergar o baseado nessas minhas bagagens. Com certeza. Só que há um momento depois, sabe, desse automático, um movimento mais reflexivo. Que alguns fazem, outros não. De quando eu estou com um diferente, eu consegui refletir, perceber a singularidade e respeitar essa singularidade. E respeitar, né? E às vezes até crescer com essa singularidade. Aprender, né? E aprender, né? Não estou dizendo que toda singularidade é boa, né? Mas assim, quem faz discurso de ódio, de extermínio, não é bom. Exatamente. Sabe? Mas a gente entender que existem outras formas de enxergar. Até porque a vida, ela é baseada, a gente que é psicóloga, ela é muito baseada em tons de cinza, né? Sim. Verdades absolutas na experiência mental existe muito pouco. E a escola, eu sempre achei que fosse um espaço para isso. Né? A questão da diversidade, a questão do diferente, a necessidade de formas diferentes pedagógicas. Quando a gente, por exemplo, sou psicólogo escolar, uma das coisas do fracasso escolar é justamente a falta de diversidade pedagógica.
Sim. De enxergar que as crianças têm que ter um determinado tipo de funcionamento e se ele não tem, a culpa disso são questões internas da criança. Isso foi um dos grandes problemas da psicologia escolar ao longo da história, né? Historicamente, né? A psicologia escolar ela foi muito vinculada a uma ideia de adequar a criança à escola. De correção, né? De correção. De criança problema, né? Mas é tipo assim, é como se os problemas escolares fossem decorrentes de problemas internos da criança. E aí era o clássico, né? Problemas emocionais, cognitivos ou problemas familiares, sabe? E aí depois foi colocar também a questão financeira, mas sempre na criança, sabe? Então, o fracasso da criança sempre foi vista como um reflexo do que ele é. Tipo assim, nunca se pensou criticamente a escola. Nunca se pensou que talvez crianças aprendem de formas diferentes. Olha lá, hoje sim, óbvio. Mas eu tô dizendo, até a gente imaginar, olha, as crianças têm formas diferentes de aprender. Crianças sem nenhum transtorno mental, você vai ver, algumas pessoas aprendem melhor ouvindo, algumas escrevendo, sabe? Então, lendo. E isso já mostra uma diversidade pedagógica que a gente vê que não tem. Sim. Não tem essa coisa mais direcionada, né? E isso ainda tem resquício, principalmente quando uma criança tem dificuldade de aprendizagem, e só se faz um trabalho diferenciado se ela for laudada, sabe? Isso é uma coisa ainda forte nessa escola. Muito forte. Sabe? Essa criança só vai ter um acompanhamento diferenciado, vai ter uma prova diferenciada se ela tiver um lado. Quer dizer, querendo ou não, eu entendo que certas políticas públicas e certos recursos até exigem isso. Mas eu estou pensando no cotidiano da escola. Será que precisa mesmo uma criança que você vê que não consegue focar em questões, você fazer uma prova, uma questão por vez? Será que precisa ter um diagnóstico de TDAH para você fazer uma prova diferenciada com isso? Se você vê, no teu contato, você já vê que a criança tem essa dificuldade. Então, assim, não é necessariamente... Isso que eu estou querendo dizer é o seguinte. As pessoas têm formas diferentes de vivenciar o ambiente escolar. Sim. As relações são diferentes. A relação de uma criança com o professor, a relação com os alunos. E isso influencia, independentemente do mundo que ele vive. Independentemente. A pedagogia utilizada, o ambiente estrutural que tem lá, o barulho que tem ou não, o que a criança gosta ou não da professora. Eu só estou dando exemplos dentro da escola. Sim. Não estou nem falando da questão social. Isso influencia no processo de aprendizagem. E muitas vezes isso é negado. Sim. Muitas vezes isso é ignorado. Sempre é visto como algo já da criança. Os pais estão separando. É óbvio que ela vai mal na escola. Os pais estão separando. Mas tem criança que o pai está separando que não vai mal. Sim. Sabe? Qual que é o grande problema de a gente analisar os problemas de aprendizagem? É nessa ótica de que existe um jeito certinho de se viver e quem não está nesse se ver estaria com problemas que precisam ser cuidados. É quando a gente analisa escola particular e escola pública. E escola pública. Isso é nítido, porque você vai ver, fracasso escolar é muito maior em escola pública, sabe? Então, isso quer dizer que crianças de escola particular não têm problemas cognitivos, não têm problemas emocionais? Tem muito. Se tem um negócio democrático, é transtorno mental. Sim. Mas, assim, então por que na escola pública isso é muito mais pesado? Por que as crianças em escolas públicas e adolescentes abandonam mais? Por que eles repetem mais? Sabe? Por que eles aprendem menos? Então você vai percebendo que não é só uma questão emocional, sabe? Você vai percebendo que não é só uma questão familiar. Porque família de rico também briga muito. Sim, sabe? Sim. Família de rico briga muito. Você já vai vendo que o ambiente escolar, porque escolas particulares e públicas terão, às vezes, acesso a recursos diferentes, tecnologias diferentes, né? A gente fala de gamificação da educação. Isso é de escola particular. Não tem gamificação. Porque o aluno não tem nem internet. Não tem nem computador, isso, sabe? Então você percebe que essas outras formas de aprendizagem que podem enriquecer, elas ficam restritas a um pequeno público. E aí aquela coisa mais tradicional, meio engessada, que não serve para todo mundo, acaba sendo atravessada principalmente por crianças de escola pública. Sim. E aí, obviamente, aquele modelo não vai funcionar com todo mundo. E aqueles que não funcionam ficam fora. Sim. E aí, o que acontece muitas vezes é a gente atribuir esse fracasso não a esse tipo de estrutura, mas sim porque a criança tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, coisas do tipo. Não estou dizendo que não exista, tá, gente? Existe muito. Sim. Mas pensar o fracasso escolar somente por essa... no plano do patológico, eu acho isso muito complicado, sabe? Isso, querendo ou não, também gera consequências na personalidade da pessoa ao longo do tempo, né? Porque
a pessoa se sentir desajustada, essa sensação de desencaixe, ela vai gerar uma autoestima baixa, várias consequências emocionais para aquela criança. É por isso que eu falo que a escola deveria ser o campo da diversidade. A gente trabalhar com o diferente, lidar com o diferente, né? Sim. Então, uma prática muito comum que antigamente tinha, por questão pedagógica, por exemplo, sala especial. Ou classe especial, com os alunos mais atrasados, né? Ou fileira especial, os alunos. Eu entendo que, muitas vezes, esse tipo de estratégia era visado justamente nessa ideia do vou ter que fazer um cuidado especial para eles, então eu já segrego para ter um olhar diferenciado, né? A gente fala, não é isso por si só que é ruim, porque eu entendo que vai fazer. Mas a gente tem que ver os impactos também psicológicos que tá por trás. Exato. Porque as coisas nunca são só 880. Isso pode gerar sentimentos de exclusão. Não é só o pedagógico, não né? Não é só o pedagógico. O que é estar numa sala especial? Sim. O psiquismo da pessoa, né? O que é estar na carteira dos atrasados, sabe? Por mais que vai ter um cuidado diferenciado ali, existe também uma construção de personalidade que está sendo. Uma questão de você estar errado, ou, por exemplo, o aluno que vai bem, ele provavelmente não vai criticar a escola que algo está errado, porque é o outro que está indo mal. É o outro que está indo mal, sim. Sabe? Então, assim, aí vai tirando aquele olhar de entender a escola também como um dos campos que podem estar gerando aquilo. E vai gerando uma mensagem implícita também para quem tá, como você fala, que é o aluno bom, né? Sim. De que ele tem que, ao longo da vida, selecionar, segregar, né? Os colegas. E o aluno mal é o aluno, não é o aluno que está mal numa matéria. Exato. Ele é o lerdo, ele é o atrasado, ele é o repetente. É um funil, né? Rotula ali, né? Dentro das teorias da psicologia escolar, a gente chama isso de processo de cristalização. Tá. Em vez de você enxergar algo como passageiro, como às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste, sim, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não aprende, a gente colocar isso como um atributo da pessoa, como um ato de personalidade, como algo, como um traço de personalidade. Sim. Ele é lento, ele é incapaz, ele é o que não aprende. Isso vai fortalecendo essa imagem interna e a pessoa tende a até se boicotar. Porque vira uma crença, né? A pessoa, eu sou isso, e daí se vê dessa forma, isso rotula, né? Cristalizações são complicadas. Eu sou professor de avaliação, né? E avaliação, a gente acaba tendo que ter um certo cuidado, sempre falar que toda avaliação é um recorte histórico da pessoa, que em outro momento, talvez isso não vai acontecer. Mesmo quando a gente fala de questões crônicas, por exemplo, uma pessoa que tem a TEA, né, transtorno de espectro autístico, ou uma pessoa que tem a deficiência intelectual, a intensidade disso muda também, sabe? Os níveis, as autonomias mudam. Então, assim, mesmo que a gente está falando de experiências mais cronificadas, não dá para dizer que é estanque, né? Sim. E eu lembro de um caso que eu atendi de uma mulher já adulta, que ela foi mal num teste de inteligência quando jovem, e ficou uns 20 anos com aquele laudo guardado, porque ela sempre se via baseada naquilo, sabe? Né? Eu fui o terapeuta dela, né? E eu posso dizer que ela não tinha deficiência intelectual nenhuma, sabe? Nem limítrofe, nem nada. Tinha as suas autonomias, tinha a sua vida, tinha seu trabalho, era mãe. Só que aquele papelzinho marcou ela de tal forma que ela sempre, mesmo os fatos da realidade mostrando o contrário, aquilo tinha peso. Então, assim, há uma forma específica de aprendizagem, uma forma específica de você mensurar uma competência de uma pessoa que normalmente a escola tem. Sim. Você não consegue enxergar as outras potencialidades tuas e você foca somente naquilo. Isso vai te minando, sabe? Vai você fazendo uma autoimagem negativa de si. Sim. Isso acaba resvalando em muitos aspectos, assim. Existem alguns processos psicológicos de que você, quando se sente pertencente a um grupo que é visto como mais incapaz, você tende a falhar mais quando você está sendo avaliado, sabe? Então, processos de prova, processos de concurso, e aí a gente pode fazer outros recortes, por exemplo, a questão racial pode também influenciar isso, sabe? Então, o aluno que cresceu como um mau aluno, lógico que muitos conseguem ressignificar
enxergar, olhar para trás e falar, olha só, me falaram que eu era nada, olha só que eu tô. Mas a gente sabe que boa parte ainda vai ter isso dentro de si. E muitas vezes ele não vai almejar, por exemplo, querer fazer uma faculdade, porque ele já era visto como alguém incapaz de ensino básico, muitas vezes. Sim. E aí vai se restringindo mais. Esse que é a perversidade. Se o fracasso escolar é mais comum nas escolas públicas, como eu falei, quem vai ter mais essa tal imagem de incapaz é a própria pessoa da escola pública, que já é uma pessoa mais pobre. É isso que eu ia falar, por causa essa coisa da desigualdade social entra muito aí, né? Ele, justamente esse que eu falo, que a gente só acredita em mudança social por meio da educação, esse é o que menos vai confiar que tem potencialidade de mudar. Potencialidade. Para ele já tá, né, prejudicado nisso. E aí ele fala, por que eu vou fazer faculdade? Aí vê a faculdade como algo longe, algo irreal, sabe? Algo... E eu digo pra mim, assim, até talvez pelas especificidades da disciplina, a faculdade, eu acho que é mais tranquila do que o ensino médio. Até porque a faculdade você vai ver mais sentidos práticos. O eixo que você se identifica mais também, né? Por isso que você repara que o melhor aluno da educação básica normalmente não é o melhor aluno da educação superior. Sim, ele não necessariamente se torna o melhor profissional, sabe? E aí eu penso assim, então esse recorte social. A criança já se sente incapaz. A educação superior seria uma forma de ascensão. E nem vai. E às vezes nem vai. Então reforça o ciclo de pobreza. Uma educação inadequada faz com que as pessoas não vejam sentido nisso, não vê no sentido, não procura crescer nisso, e aí você alimenta os pobres, continuam pobres, e os ricos que vão ter uma educação diferenciada e ver isso como um valor, vão ainda conseguir se ascender mais ainda. Mas é interessante mesmo, porque assim, até posso dizer por uma experiência pessoal, né? Eu sempre fui uma aluna que, assim, recuperação, eu tava lá, né? Sempre foi muito difícil pra mim, assim, por exemplo, matérias exatas e tal. E por muito tempo eu alimentei essa crença de, putz, eu tenho um problema. Porque eu acho que era visto dessa forma, né? E daí, assim, no momento, eu lembro que as matérias que eu ia bem, assim, tirava 10, era filosofia e sociologia. E daí, depois que eu entro na faculdade, eu ganho um empoderamento de mim mesma totalmente diferenciado. Por quê? Porque eu amo psicologia. E apesar que psicólogo tem trauma com matemática até hoje. Né? Engraçado. Psicometria era a matéria mais assim, né? Pra gente. Mas é interessante. Eu até te fazer essa pergunta, assim, como é o psicólogo, até pra gente falar um pouquinho sobre a história da psicologia escolar, né, no Brasil, porque essa coisa de ter começado na psicometria, né, nessa coisa do aluno problema, era muito visto ainda, e talvez ainda seja hoje essa coisa do psicólogo clínico dentro da escola, né? E hoje eu acho que tentar criar essa conscientização do psicólogo como um agente de transformação quase que social naquele ambiente, né? Que é uma diferença grande, né? É engraçado você falar, né? Porque a visão que as pessoas têm do psicólogo é algo clínico. É algo clínico, né? E, na verdade, a maior parte das pessoas que estudam psicologia tem a imagem do clínico como uma parte. Então, normalmente as pessoas enxergam aquele clínico nos espaços. A ascensão da psicologia clínica, ela tem muita relação com a área escolar, sabe? O primeiro psicólogo clínico foi um norte-americano que ele começou a atender crianças. Então, antes era uma área menor da psicologia e foi crescendo. Né? A área clínica era a que a gente estuda a normalidade, né? Para quem não é da psicologia, né? Sim. E aí o que aconteceu? O foco da clínica começou dentro das escolas e aí teve o seu boom depois da Segunda Guerra Mundial com as pessoas que vieram com traumas de guerra. Sabe? Interessante. Então foi a partir dali que teve o grande pulo da psicologia clínica. A psicologia clínica era uma área menor dentro da psicologia. Tudo bem que a gente está falando de uma ciência bem nova, né? Sim. E aí ela se tornou totalmente hegemônica, até porque os modelos dos países mais ricos acabaram sendo copiados. Quando eu falo da Segunda Guerra Mundial, eu estou falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa. Sim. E aí os Estados Unidos meio que guiou a visão do que a psicologia seria vista. Ela gastou muito dinheiro em pesquisas e campos na área da clínica. E aí a clínica virou hegemônica. A psicologia dentro da escola começou com a clínica. E aí ela era, porque basicamente, como você falou, né, da área da psicometria. A gente media as pessoas e comparava. E a gente entendia que determinadas capacidades cognitivas que garantiriam que a pessoa seria capaz ou não. Isso está na origem até dos próprios testes psicológicos. Né? Quando você estuda Alfred Binet, né, que é o pai dos testes de inteligência, psicometria, é o Franz Galton, né? Mas quando você pega o Alfred Binet, esse era o foco. As crianças francesas todas começaram a ir para as escolas, então as crianças da área rural,
tinham mais atraso comparado às crianças da capital. E aí o governo francês chamou um monte de especialistas para tentar pensar formas de ser feito. E o Binet, e eu entendo o contexto que o Binet estava fazendo, muito sentido isso que ele estava fazendo, ele ele criou, né, o conceito de idade mental, que assim, existem certos níveis cognitivos que a criança precisa estar para conseguir absorver certos aprendizados. E é verdade, a gente precisa de uma questão cognitiva para conseguir aprender. E aí ele fica criando os testes de inteligência, começou a ser algum das metragens. Então, a questão é a seguinte, o problema não é avaliar, sabe? O problema é entender que somente isso é capaz de entender um fracasso escolar, sabe? Porque eu volto àquilo que eu falei antes. Estava muito ligado à ideia da clínica dentro da psicologia escolar, da avaliação, de ver o que a criança tem de errado dentro dela. Essa que é a questão também. A crítica de sempre ser um problema interno da criança. Então, isso foi da questão cognitiva, mas também foi depois ampliada para a questão emocional. A criança tem questões emocionais mal resolvidas que acabam sendo vivenciadas na escola, mas não porque a escola é responsável por isso. Ela simplesmente é o espaço que ela vivencia e ela vai apresentar isso também. E eu acho que até, sei lá, até a década de 80, isso foi o plano mais importante. Então, se esperar, tanto que não existia psicólogos dentro da escola, porque realmente não precisaria, porque o cara, já que ele vai ter que avaliar e fazer psicoterapia para a criança aprender, não precisa estar na escola, pode ser em qualquer lugar, porque a escola não seria o campo ali. Só que aí começou a ter alguns movimentos críticos com relação a isso. Da culpabilização total da criança, culpabilização total da família. E aí a gente estava num momento, principalmente quando a gente pega, né, da década de 70, que a gente começou a ter vários movimentos de questionando o status quo, né, que a gente vivia, né, a forma como a própria sociedade estava sendo constituída, né, a gente estava no período de ditadura e tudo, a escola também entrou também num papel de questionamento, né? Que tipo de cidadão a gente estava querendo formar, sabe? Então, aí que foi a sacada. Não, o tipo de educação que a gente dá é o tipo de educação que a gente quer criar. Então, a escola molda pessoas, né? Então, essa forma como ela está moldando vai ter coisas boas e ruins. E aí, eles começaram a entender também o fracasso escolar justamente como a forma como a escola era direcionada. Primeiro, o fato de enxergar a criança apenas como o único responsável pelo seu fracasso já tira qualquer mobilidade que a escola vai fazer. Já tira até uma questão assim, não tem o que fazer, é dela. Né? Essa questão, ela já tem alguma coisa que não vai estar. Então, o olhar do professor já é diferenciado quando você enxerga somente com a criança como fracasso escolar. Né? E aí, como é dela, ela tem que ser tratada. Não é a escola que tem que ser cuidada. Sabe? Tanto que até para aqueles que têm transtorno, demorou ainda para se pensar num olhar diferenciado. Antigamente era só excluir. Sabe? Era tipo, tem um modelo, ele não funciona nesse modelo, não sai, sabe, muitas vezes. Então, assim, até aqueles que tinham algum transtorno, eles não faziam a escola se mobilizar como um aspecto de mudança. Hoje não, hoje a gente entende que a escola, se a criança não gosta do professor, isso já vai influenciar. A arquitetura da escola funciona. Tem escolas, por exemplo, eu já entrei em várias escolas, ou como pesquisador, como profissional. Tem escola que tem formato de cadeia. Então, interessante isso da arquitetura, né? Isso influencia, né? Total. Tem arquiteturas que você vê que tem um propósito de vigilância, mas tem umas arquiteturas que são geradores de ansiedade. São espaços tão fechados. A própria forma como a gente pensa a escola, imagine ficar 4 horas aula sentado. Se nós adultos não conseguimos, imagine uma criança. Sabe? A gente não tem paciência de ficar, sabe? Até a questão muito expositiva, de muito conteúdo. Isso que eu ia falar, hoje piora esse quadro, né? Por causa das ferramentas tecnológicas, né? O que acontece é o seguinte, eu acho que toda ferramenta é bem-vinda, contanto que a gente sabe como usar, né? Até o celular que o aluno usa, talvez em algum momento a escola vai ter que aprender a saber lidar com isso também. Saber lidar. Sabe? Não sei se dá para proibir. Teve um local aí que proibiu, né, o celular. Se der certo, beleza. Não sei, sabe? Mas faz parte da vivência. Hoje a gente é meio ser humano, meio máquina, né? A gente sempre tá com celular. Talvez isso também tenha que começar a fazer parte. O problema é que isso modifica estruturas, modifica formas de aprendizado, modifica como a pedagogia é vivenciada. Isso muda minha área de conforto. Isso é complicado também, né?
Por exemplo, voltando só da educação especial, eu já tive que lidar com muitos professores que não queriam ter nenhuma formação com educação especial para não ter alunos com necessidades especiais. Olha só. Sabe? Como se a ignorância fosse uma desculpa para não ter. Sendo que vai ter, tipo, a grande maioria das salas de aula hoje tem crianças que precisam de algum tipo de cuidado diferenciado. E já que isso faz tanta questão do lado, eu estou falando de gente laudada. Não estou nem falando daquelas especificidades que eu falo que são invisíveis, que muitas vezes aos olhos da escola. E assim, eu sei que eu vou precisar desse cuidado, eu uso a desculpa de não saber lidar, e aí quando eu uso essa desculpa, eu não procuro formas de... Não me responsabilizo, né? Não me responsabilizo. A questão é aí que tá. Você não deixa de ter aluno por causa disso. Sim. E aí a pessoa vai ter menos recursos, ela vai se estressar, ela vai culpabilizar toda a relação ali pelo transtorno da criança, sabe? Ela vai sempre enxergar a criança pelo transtorno e todas as reações pelo transtorno. Por isso que muitas vezes a escola fica louca pro aluno ter uma medicação, sabe? Eles acreditam muito no remédio mágico, sabe? Na verdade, as pessoas acreditam muito em remédio mágico, né? Assim, tem pessoa que briga com o marido, quer tomar um remédio para ver se a relação melhora. Sim. Sabe? Tem muito isso, assim. Ficou total. E a gente sabe vira uma muleta, né? tipo uma muleta, assim. Mas nem assim funciona. Porque, por mais que vai, sim, gerar benefícios bioquímicos, certas especificidades, eu não preciso ter um transtorno mental para me irritar contigo. Sim. Sabe? Para eu ficar impaciente. Para eu não gostar, sabe? E quando eu não gosto de algo, eu talvez vou ficar olhando o celular, ou eu vou ser menos educado na hora de responder, eu vou ficar mais impaciente, vou ser menos simpático por causa disso. E a escola vai ter isso. Essa criança medicada, ela vai vivenciar essas coisas. O remédio não vai anestesiá-lo, sabe? De não sentir isso. E a escola vai ter essas relações, porque isso acontece com todos, né? E aí o que acontece? Essa criança apresentando isso, a escola às vezes fica chateada que o tratamento não está funcionando. E aí às vezes é mais agressiva com a criança. Nem com ela. Às vezes é agressiva com a mãe, com a família. Você não está medicando. Eles têm muito isso. Você não está medicando. A gente percebe que não está. É óbvio que sim, existem casos que a gente sabe que a criança precisa de medicação. E eu não estou dizendo que eu sou contra. Que é contra, não, imagina. Porque... Mas tem que ser integrativo, né? A questão é... O problema é sempre isso. É a causa única. Sabe? A questão única. As pessoas adoecem, as pessoas precisam de cuidado, sim. Mas existe um monte de experiência dentro da escola que gera conflitos e fracassos que não passam pela linha do adoecimento. E mesmo as que têm adoecimento... Simplesmente o tratamento não vai resolver também se a escola não se olhar, se a família também não se olhar, muitas vezes. E esse olhar de se ver é algo novo na psicologia escolar, sabe? Assim, novo do ponto de vista histórico, né? A gente está falando de 80 para cá, sabe? Muitas pessoas começaram a criticar. O que às vezes eu acho que eu tenho as minhas críticas é quando polariza, sabe? Dizer que nada é adoecimento... E ser totalmente contra a medicação para qualquer situação, né? Então, assim, aí não tem diálogo, porque a realidade mostra que tem pessoas que adoecem, a realidade mostra que pessoas precisam de medicação, e aí o teu discurso super importante acaba perdendo valor, sabe? Porque eles vão focar em ligar a isso. Encontrar esse meio termo que é muito complicado, sabe? Porque a gente vai tender a ir pro que é mais confortável. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma diversidade de aprendizagens e de tecnologias que as pessoas têm que se adaptar, isso dá muito trabalho. Eu trabalho para os cursos de pedagogia e de licenciatura. Isso que eu ia te perguntar, como que a gente resolve esse problema, Rod? A curto prazo não tem não como. Rola, né? Não rola, sabe? É lógico que existem experiências, curto prazos, que a gente funciona muito bem em escola. Por exemplo, indisciplina, que é uma das coisas que são as queixas que os professores mais reclamam, né? A gente percebe muito que a indisciplina... Não só isso, mas um dos grandes motivos é justamente a falta de diálogo. E a criança, muitas vezes, ou o adolescente, não se sentir integrado nos processos de decisões. Ela simplesmente se espera algo dela, e aí, se dane se ela querer ou não. Quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não quer, a gente não faz direito. Essa que é a questão. Eu estou falando do adulto, estou falando. E muitas vezes a gente percebe que trabalhos ligados com assembleias de crianças e adolescentes, pontuando coisas na escola
eles fazendo parte dos combinados, uma conduta que se espera da escola, dá muito mais resultado. Que legal, que bacana. É lógico que não é não faz não mágica, existe né? mágica. Sim, Essa que é a sim, questão. sim. Se a gente espera uma receita mágica para que acabe as coisas, não vai ter, né? Mas isso dá muitos resultados. Legal. Sabe? E é lógico que a gente vai ter experiências mais ou menos exitosas, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, criar canais de comunicação entre professores e os pais, sabe? Muitas vezes se queixa muito dos pais não serem presentes nos processos educativos dos filhos. Só que quando eles são presentes, às vezes se queixa dizendo que eles se intrometem, sabe? Como encontrar esse meio termo, né? Como criar canais que eles postam, né? E esses canais vão ter também regra. Não é que o pai também pode falar qualquer bobagem. Sim, claro. Sabe, assim. Porque esse que é o grande problema da área das ciências humanas, né? Todo mundo acha que é especialista. Exatamente. Né? Agora, então, nesse boom de rede social, então... Não, psicologia, eu falo, psicologia... Todo mundo é um pouco psicólogo, não, né? A psicologia é um dos campos que as pessoas menos têm vergonha de discutir com o especialista. Sem saber nada. As pessoas não ficam nem vermelho, assim, sabe? Você nunca vai ver alguém discutindo com o engenheiro fazendo uma ponte. Exatamente. Você nunca vai ver, mas com bem psicologia... Acontece muito. Ainda mistura... Não deveria, né? Mas acontece. É que eles misturam conhecimento, senso comum com ciência, né? Exato. Todo mundo é ser humano, todo mundo já vivenciou, então eu sei do que eu tô falando, porque eu vivenciei. E a ciência não é assim, né? Tem muita gente que se torna terapeuta, inclusive, sem fazer exatamente, né? Que eu acho super graduação. Perigoso. Eu também acho, Eu acho com super certeza. perigoso, porque a terapia é um procedimento científico. Sim. Então, tinha que ser baseado em ciência e com evidências, né? Aí nos comentários, eu quero trabalhar com os canais aí falando de evidência, né? Daqui a pouco, polêmica. Mas assim, a gente existe, até porque existe uma certa especificidade das ciências humanas, que não é igual às ciências hards, né? Mas que existe um certo nível de aceitação daquele conhecimento, né? Existe todo um arcabouço, não arcabouço, mas tipo assim, todo um conjunto de conhecimentos e caminhos de criação de conhecimentos que vão validar mais do que outras formas de conhecimento, que é do senso comum, né? E às vezes terapeutas, assim, às vezes em formação superior, eles não têm esse arcabouço que a gente está falando, esse conjunto de conhecimentos científicos que valida. E também, muitas vezes, não tem um conselho fiscalizador, né? Exatamente. Porque a gente sabe, porque eu posso dizer que ir para um psicólogo, a chance de você ter intervenções melhores vai ocorrer. Porque a gente tem todo um órgão fiscalizador, porque eu não posso aplicar qualquer coisa. Exatamente. Eu não posso falar qualquer coisa. Tem responsabilidade, né? ali. Tenho né? responsabilidade. E eu tenho punições se eu fizer algo errado. Assim, de uma forma mais visível, quando a gente tem um conselho de classe, por exemplo. Sim. Então, essas questões é o que faz com que, não que outras profissões não vão ter também recursos, mas eu tô falando daquele, principalmente que eu não tenho uma formação superior uma aqui em formação base. superior. Porque a gente acaba, né, escolhendo uma linha de atendimento, uma abordagem, mas assim, eu sempre falo que elas são complementares, né? Sim. Eu acho que são diversas linhas de pesquisa ali que complementam a nossa formação profissional como um todo, pô. Então, 5 anos aí. A gente... Lógico que a gente acaba se especializando, mas isso não quer dizer que as outras estejam erradas. Exatamente. Né? Elas são complementares, né, no nosso conhecimento, assim, enquanto profissional. E eu falo, falando da psicologia, nenhum pensamento psicológico dá conta de explicar tudo. Exato. Como, né? Até é muito perigoso quando você tenta encaixar a realidade e as contradições que existem no mundo na minha caixinha teórica. Limita, né? Limita, porque assim, em vez de valorizar a tua linha, o povo olha com mais descrédito muitas vezes, né? Sim. Então aí que cria certos fanatismos, assim. Na psicologia tem muito isso, né? Sim. Rod, até aproveitando, achei interessante que a gente entrou nesse assunto, por causa de você trabalhar com a psicologia escolar e ir para esse ramo de atuação, existe uma aplicabilidade específica de alguma abordagem que você se identifica mais? Não sei se é a psicanálise ou não necessariamente? Porque não tem, né? Não. Quando a gente pensa na questão mais institucional, eu acho que a gente acaba tendo mais conteúdo para enxergar essa realidade com as teorias sociocríticas. Sim. Sabe? No sentido institucional, né? Mas, assim, quando você pensa também nas questões relacionais, nos próprios indivíduos, aí você vê outros tipos de... Existe, sim, uma
por exemplo, uma psicologia que olha a educação da psicanálise. Tá. Como existe fortemente comportamental e cognitivos também, assim. Então, eu não diria. É que eu falo que quando você pensa no sentido mais... Entender a escola, de forma geral, eu acho que a histórico-crítica acaba tendo mais conteúdo teórico. Tanto que quem faz faculdade de psicologia sabe que a gente acaba estudando mais isso na graduação. Mas não se limita a isso. Tanto que, por exemplo, uma outra questão muito forte que está surgindo hoje são as habilidades socioemocionais. Sim. Com fatores importantes dentro da psicologia escolar, dentro da escola, né? Dentro do ambiente escolar. Então, assim, é um outro campo de pensamento. Mas ela também não quer dar conta de explicar tudo. De tudo, né? Ela não quer explicar. Ela fala que certas habilidades podem ajudar aí nas relações, no bem-estar. Isso tudo vai garantir a aprendizagem? Não, mas isso pode ajudar muito, muitas vezes. Mas, assim, eu digo que, não importa a lei que você segue, com certeza tem um olharzinho para a educação e a pessoa pode se inserir dentro desse ambiente. Porque dentro da graduação vai mais por aquela linha socioconstrutivista ali, né? Sim. Dependendo da faculdade. Tem outras que vão seguindo para outras. Mas é assim, é que a gente tem que diferenciar duas coisas. Existe o que é a psicologia educacional. Sim. Tudo bem que as disciplinas normalmente vão chamar psicologia escolar. Tanto que você vê que o conselho chama psicologia escolar e educacional. Porque ele entende isso como dois campos, né? A psicologia educacional, ela é o campo teórico de entender as relações dentro da escola. É isso, entender as relações. Então entra na parte mais sociocrítica. A psicologia escolar é um campo de atuação. Assim, é um campo de atuação. Você trabalha dentro da escola. E aí sim, até a clínica entra. O problema é quando é só ela. E entender os problemas escolares só com ela, né? Por exemplo, vai vir muito psicólogo para as escolas, por quê? Por causa das ansiedades devido à pandemia, sabe? Então, com certeza, esses recortes vão ter muita clínica ali, sabe? Em algum aspecto vai ser bom. O problema é achar que os problemas só vão ser resolvidos com isso. Essa é a questão. E aí, quando a gente fala da psicologia escolar, aí abarca todas as linhas. Você pode ver orientação profissional com o aluno, você pode trabalhar diversidades, questão ligada à sexualidade, você pode trabalhar a organização do trabalho com os professores, você vai trabalhar com vários campos, inclusive desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E aí, várias linhas teóricas vão contribuir. Vários campos de atuação vão contribuir. Enriquece, sabe? A crítica aqui... A gente, quem é psicólogo escolar, vocês vão ver que a gente critica muito a questão clínica, mas não é que a clínica é errada. O problema é quando ela é a única coisa utilizada para enxergar os problemas da escola, sabe? Aí você perde um monte de diversidade, um monte de relação, um monte de fenômenos que a clínica não dá conta de responder, sabe? E tira, como eu falei, esse caráter muito pessoal do fracasso, de ser da criança, dos problemas cognitivos, emocionais e familiares que ela tem, e coloca a escola na jogada como um agente responsável por tudo que ocorre lá. Inclusive, fracassos que a criança tenha, sabe? E nesse sentido da educação, porque a gente sabe que assim, a escola ela entra em um determinado momento da formação do indivíduo como um contraponto a toda aquela influência que a gente tem familiar, né? Então, é quando a gente vai para a sociedade, vai conhecer formas de pensamento diferentes da dos nossos pais, por exemplo, dos nossos genitores, né? Então, o que você acha dessa coisa da responsabilidade? Porque muito se é falado como se a responsabilidade fosse só dos pais ou só da escola, sendo que é um trabalho em conjunto. Né? Então, o ato de educar, né? Eu já vi isso, a escola não educa criança, quem educa são os pais. Mentira. A escola educa, assim como os pais educam. Você citou os dois principais campos de formação subjetiva das pessoas no começo da vida, né? Família e escola. Exato. A família como a primeira, né? E depois a escola, que vai ampliar, né, esse convívio de socialização. Muitas exigências que não ocorriam dentro da casa vão começar a ser exigidas na escola. E eu acho que é a coisa mais importante, lidar com aquilo que é singular. Você vai lidar com pessoas que têm histórias diferentes e ambientes diferentes. Eu acho que é uma questão que é inevitável e que muitas vezes a gente acaba tendo muito conflito na escola. Por exemplo, valores morais que são divergentes com o que vai ter na escola. Por exemplo, a escola é um ambiente que as pessoas têm que entender que as pessoas são diferentes. Elas não vão, por exemplo, professar a mesma fé que eu.
E os pais têm que dar conta disso, sabe? Que a escola não vai falar que determinadas coisas são pecados ou não, porque isso é do âmbito pessoal da pessoa, né? O que acontece muitas vezes é uma sensação, e aí a escola também tem que saber lidar também com isso, de que é uma briga, tipo, aqui é o tá certo, os pais estão errados, sendo que a gente tem que ter um diálogo. A criança vai vivenciar vários olhares e enxergar o mundo. A família tua tem. Só que você vai ver que existem outros olhares, né? Eu lembro de uma... Só que tem algumas coisas que, assim, a gente tem que atropelar mesmo. Então, por exemplo, eu vi recentemente um pai que reclamou da escola porque foi trabalhado divisão desigual do trabalho doméstico. Você tá brincando, sério. É que nem a questão política, né? Que deu super na época da eleição, dá toda uma repercussão, Mas né? assim, ser contra violência, ser contra homofobia, ser contra racismo, isso independe de Isso aspecto independe político. de aspecto político. Independe de com religião certeza. também. Sim. Você não pode tratar Com mal. certeza. Então, por exemplo, tem a questão do machismo. Isso tem que se trabalhar na escola. Sim. E às vezes a gente vai ter família homofóbica, vai ter família racista, vai ter família hipermachista. Isso não... O fato de ele ter uma família com esses valores, são valores não aceitáveis socialmente. Sim. E a criança tem que aprender a viver socialmente, sabe? Então, em casa é aceitável ela dar um soco na mãe, se a família acha que isso é aceitável, ela tem que ter que ela não vai aceitar ela dar Na soco escola em não vai outras ser. pessoas, sabe? Sim. Então, vai ter que ter esses embates muitas vezes, e a escola vai ter que... Só que existem formas e formas de falar, sabe? Eu lembro de um caso muito interessante que aconteceu numa creche, só pra você pegar uma creche. Uma creche que os pais estavam bravos porque tinha criança mordendo outras crianças. A gente tá falando de criança de 2, 3 anos. Sim. E tinha pai que ia bater em outro pai, porque o filho mordeu outro. E aí, existem formas de lidar com isso. Lembra que eu convidei todos os pais da sala para conversar, deixei eles falar o que eles achavam, como eles estavam se sentindo, validei o sofrimento, a angústia deles, não menosprezei, não dizer que eles eram errados. Eles foram ouvidos, eles foram acolhidos. Eles ouviram os outros também falar. A gente descobriu que todas as crianças mordiam e mordem e eram mordidas. Sim. E aí, tudo bem. Eles conseguiram entender. As crianças continuaram se mordendo, mas não houve mais briga ligada a isso. Até a professora estava sendo maltratada pelos professores, pelos pais por causa disso. Até essa relação mudou. Tanto que a professora estava brava naquela reunião, mas eu falei, calma, vamos tentar. Não joga tudo agora não, sabe? Eu sei que eles precisaram contigo, mas não é agora, tá? E a gente conseguiu encontrar um meio termo. Os pais têm as angústias deles, eles têm os medos, por exemplo, do morder, mas eles conseguiram perceber que aquilo não era uma violência como eles imaginavam. Sim. E aí, muitas vezes, essas questões que os pais têm como valor, a gente também mostrar para eles, gente, eles vão viver num mundo que certas coisas eles vão ter que aprender. Senão eles vão sofrer, senão eles vão sofrer penalidades. Então, essas questões ligadas principalmente à diversidade acaba sendo algo que a gente tem que bater de frente, independentemente dos valores. Agora, qual que é o limite? A gente vai discutir. Eu não sei se existe um limite certo até onde vai ou não, mas que isso tem que ser discutido, precisa, sabe? E é legal essa coisa, né, de que o ser humano não tem como, a gente vai se constituir através das nossas experiências de dor também, né? Então, a gente vê muito... Desculpa até te cortar. Imagina. Isso é uma coisa muito comum, quem atende criança percebe. Os pais querendo que os filhos não sofram. Então, é isso que eu ia falar, essa baixa tolerância à frustração que vem sendo desenvolvida, que posteriormente, inclusive, pode até, né, não sei... mostrar por que a gente vê tantos casos de adolescentes, por exemplo, em sintomas gravíssimos de depressão, tendência suicida, porque a gente percebe que às vezes, né, coisas muito pequenas, e não é querendo, né, invalidar o sofrimento, porque eu sei que a dor de cada um, ela é importante, o adolescente ele é muito intenso, até por uma imaturidade cerebral, mas a gente vê essa baixa tolerância à frustração, né, porque os pais, eles querem poupar de tudo, de qualquer desconforto, né? Tem muito isso. Não é só isso, mas tem muito isso também da aprendizagem, né? Sim. Algumas pessoas, até neurobiologicamente, a gente pode falar que algumas pessoas são mais reativas do que outras. Mas o ambiente vai aumentar isso ou não. Sim. Eu lembro que às vezes eu dava esse exemplo em palestra que eu dava, em São José, calçadão. Sim. Né? Calçadão lá que tá todos os comércios. Às vezes eu falo assim, nossa...
Imagina uma criança lá de 5 anos, que tá andando com a mãe, a menina andando com a mãe, e pede uma boneca. E a mãe fala que não. Né? Qual que vai ser a reação imediata que a criança vai fazer? Até porque, por aprendizagem, desde quando ela nasceu, quando algo gera desconforto, ela chora. Sim. É a primeira coisa que a gente faz quando nasce, Exato. né? Gera dor de barriga, fome, carência, a gente chora. Exato. E querendo ou não, essa acaba sendo uma linguagem muito comum de crianças pequenas. Um choro, não porque sofre, mas é um choro porque ela aprendeu que, ao estar desconfortável, o choro magicamente resolve. Exato. E ela vai usar isso até aprender a linguagem. Como um recurso, né? Como recurso. Sim. Enquanto não saber falar e, principalmente, enquanto funcionar. Né? Sim. E aí eu falo, ó, essa criança que chora, essa mãe, nesse meu exemplo, ela tem uma escolha. Ela pode dar ou não. Sim. Né? E esse dar ou não ainda tem outras coisas que ela poderia fazer. Mas pegando esses dois polos, né? Às vezes, quando a mãe não dá e a criança chora, ela meio que tá ensinando ela que ela dá conta. E que tudo tem hora também. Sim, e que isso também não vai ser um recurso que ela pode usar sempre. Que ela tanto que eu sei que você dá conta que você tá chorando que eu não tô fazendo teu sagrado. E isso pode, ao longo do tempo, fazer a criança criar recursos para quando não tá bem, conseguir lidar com esse impacto. Agora, quando é criança, quando tem uma situação de desconforto, ela chora e tem o que quer, ela não aprende a ter que ressignificar isso, elaborar, criar estruturas mentais para lidar com os nãos da vida. Perfeito. E aí o que acontece com essa criança? Se é uma criança que não dá conta de ter uma boneca, ela não vai dar conta, por exemplo, de receber o primeiro fora. Exatamente. Sabe? Ou primeira reprovação, o primeiro não de um emprego, o primeiro trabalho em grupo, sabe? Então a gente fala, eu brinco, eu falo que a natureza é muito sábia. As crianças têm que lidar com frustrações que normalmente ela dá conta, sabe? Sim. E muitas vezes os pais têm medo disso, né? Eu lembro uma vez de um caso de uma criança de uma educação infantil, que toda vez que entrava uma pessoa que não era a professora, a criança chorava, sabe? E esse pai o pai da criança começou a implicar para que não entrasse pessoas na sala. Eu era psicólogo, tinha que conversar com a professora, às vezes chamar uma criança para conversar. E o pai veio para mim dizendo para eu não entrar na sala. Sim. Sabe? Assim, olha só que loucura. Porque a criança chora. E aí a criança, óbvio que depois vai aprender. Sim. Sabe? Ela assusta, a gente acolhe, não é tipo não ir. A gente acolhe, a gente vê que a criança está sofrendo, mas não deixar de fazer coisas porque o filho está chorando. Sim. Isso pode gerar muitas angústias. Mas pensa também, agora vamos pegar a questão do adolescente, né? O adolescente, ele tá em outra fase muito drástica, sim, né? De mudanças, né? A questão da autoimagem, a questão de aceitação de grupo. Então ela já é impactada de forma muito mais perversa das expectativas sociais do que seria certo ou errado. Sim, né? Sim. E ela vai descobrir que não se encaixa a maioria. Como todo mundo, né? Então, o que acontece? Isso gera todo um tipo de sentimentos e angústias que a escola não sabe lidar. Muitas vezes, quando o adolescente demonstra acessos de qualquer tipo de afeto negativo, isso é repreendido, punido, né? Sim. E na casa também não sabe. Sim. Sabe? Então, eu falo do aborrecente, sabe? A repreensão dos estados emocionais é algo muito comum na adolescência. E isso explode, sabe? Isso acaba explodindo, isso acaba reverberando, somatizando. E aí dá aquela sensação, muitas vezes, de... Nossa, só percebi quando o negócio explodiu, sabe? Ou quando a pessoa se matou. Eu entendo que as próprias relações que a gente vai criando dentro da escola e com os pais vão gerando barreiras também de comunicação. Sim. Sabe? O adolescente, até por se sentir não entendido, ele vai se fechando. Ele vai se fechando, sim, ele vai se juntando com os amigos, e aí, muitas vezes, a escola também não está tendo recurso, ela prefere ficar no canto dela. E os pais também. Porque, assim, é muito comum, às vezes, casos de suicídio do adolescente, os pais dizerem que não perceberam. E não é mentira. Porque, assim, se você tem uma relação super desligada, há comunicação, por exemplo, filhos, escola, que são os ambientes, você não vê mesmo. Você não vê, você não tem coisa. Por mais que você ame, porque pessoas que amam podem ter relações desligadas, né? E muitas vezes a escola, ela prefere o desligamento por não dar conta de lidar com essa criança ou esse adolescente, que vai ser mais chato, sim, vai ser mais solicitante, vai ser mais queixoso, sim, sabe? Porque quando a gente não tá bem, a gente é assim. Sim. E tem gente que prefere não ter que lidar com isso. Tanto que, não quero saber teus problemas, sim, né? Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, né?
que o marido falava, eu não quero saber de nenhum problema. Não quero. Problema de escola, você que resolva, sabe? Tem a questão de formação e tal. E muitas vezes a gente prefere, por quê? Porque é difícil lidar com o outro. Aí volta a falta de informação que às vezes o professor tem, sabe? Eu não sei, não é que o professor tem que ser terapeuta, né? Mas algum tipo de formação para dar esse suporte e profissionais, e aí pode ser até um psicólogo, assim, para também ajudar nisso, é o que falta muito em escola também, sabe? De a gente conseguir olhar que essa fase, principalmente ensino médio, fim da educação fundamental, as crianças vão ficar desorganizadas, elas vão ficar mais irritadas, elas vão ficar mais conflitivas, elas vão ficar mais necessitando de um apoio, sabe? Sim. E a escola não tem isso. A escola, principalmente, aí que ela foca mesmo na questão pedagógica de ensino apenas. Não, você vai ter coisa e tal. Então, como eu sei que isso vai ser vivenciado na escola, e muitas das relações da escola gera isso. Sim. Né? Então, a gente fala, quando a gente está falando lá de racismo, machismo, homofobia, a escola reflete muito os comportamentos da sociedade. Né? Se a gente vive numa sociedade machista, vai ser muito machista. Você vai homofóbico, vai ser muito homofóbico. Então, também, aí volta que isso também os trabalhos que o psicólogo escolar pode fazer dentro, trabalhar com questões ligadas à diversidade, sabe? Quando a gente trabalha com esses temas, a gente pode estar fazendo trabalhos preventivos para que esses tipos de estressores não incidam nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas das questões que a criança também sofre é as rejeições que ela vai ter no ambiente escolar. Com sabe? certeza. Então, assim, sair essa coisa meio de remediativa, porque isso também era uma característica da psicologia escolar no seu começo, remediar, curar. Não se pensa muito promoção de saúde, que isso também seria um caminho bem saudável para a gente também evitar. O que não impede, digo bem claro, que alunos também adoecem, psicologicamente, psiquiatricamente, que eu estou falando, e que vão precisar de ajuda profissional, psiquiátrica e terapêutica também, que talvez não vai ser dentro da escola, mas mesmo que eles tenham esse tratamento, a escola também tem que saber dar suporte para esses casos. Não, com certeza. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, eu já vi um movimento de algumas escolas que falam bastante sobre aula de inteligência emocional. Sei. O que você acha disso? Porque assim, a princípio, né, ouvindo isso, me parece tão maravilhoso, uma ideia tão revolucionária, justamente por causa disso, porque a gente percebe que na formação do indivíduo, quando você não tem, né, algum conhecimento sobre psicologia, pensando em pais que talvez já pratiquem autoconhecimento, já fizeram terapia, que talvez manuseiam isso de uma forma diferente, acontece essa negligência relacionada às emoções que aquela criança sente, né? Eu falo, às vezes a gente leva uma vida inteira para saber lidar com uma emoção nossa, e às vezes é exigido disso de uma criança, né? Então... O que acontece é o seguinte, assim, a verbalização e a percepção das emoções faz com que você tenha, assim, um nível maior de controle com relação a ela. Não quer dizer que você não vai sofrer. Não é que você não vai sentir. Não vai sentir. Mas, assim, é importante, muitas vezes, nas escolas, trabalhar com alguma... Até uns estagiários meus, a gente trabalha muito com isso, né? Tá. De a pessoa aprender a entender que sentir algo negativo, afeto, raiva, nojo, ódio, não necessariamente é ruim. Não há nada de errado. Se ter raiva, você tem motivo para ficar com raiva. Não há nada de errado. Se sentir ódio, você tem motivo para sentir ódio, a gente fala. Sim. A questão é que essas emoções, elas têm propósito, elas têm porquê. Sim. Eu tenho isso. E você ser capaz de conseguir identificar ou sentir e tentar conseguir perceber o que gera isso, até como uma forma de se cuidar, né? Então, se eu tô indo para casa, tem um churrascão da minha família, e toda vez que eu vou fazer o churrasco, eu vou no churrasco, eu fico ansioso antes, isso mostra que talvez é um espaço que não está sendo legal para mim. Exatamente. Sabe? Então, assim, eles usam vários nomes, né? Inteligência emocional é uma delas, né? Eu não vou nem entrar, eu não gosto muito da palavra inteligência emocional, mas eu ia gastar muito tempo a gente falar. Mas eu vou falar o seguinte, eu acho que a gente pode sim fazer um trabalho para as crianças terem validação e aprenderem sim a reconhecer como que elas estão se sentindo, sabe? E justamente também reconhecer isso no outro, que aí eu prefiro simplesmente aprender a ter empatia, né? Exercitar a empatia, né? Eu acho isso válido. Às vezes, lógico que eu estou generalizando, eu vejo que às vezes as pessoas têm uma expectativa de que dá para fazer um treinamento emocional nas crianças para elas não dar trabalho.
Tá. E aí volta aquilo que eu falei, como se tudo estivesse na criança. Tá. A criança que tem que aprender a lidar com as suas emoções, sabe? Vamos treinar, porque é ela emocionalmente que tá assim que tá errado. Sendo que às vezes ela tem motivo pra estar desorganizada. Ela tem motivo. E aí às vezes a gente esquece de ver sintoma. Por isso que eu falo, trabalhar na identificação, nomeação do que sente, ajuda sim a controlar. Agora, quando você coloca mais no aspecto cognitivo, isso influencia sim, é como é vivenciado, mas também não esquecer que isso é gerado por toda uma relação que você vive. E aí colocar na mesa a questão relacional geradora dessas emoções eu acho muito importante. Simplesmente negar um sentimento negativo porque ele gera desconforto, eu sou totalmente contra. Sim. Sabe? É que nem muitas vezes você querer tomar um remédio para não sentir algo e nunca querer analisar por que você está sentindo. Porque você está sentindo. Sabe? Mas eu acho interessante essa coisa mais no sentido, talvez, da psicoeducação mesmo. Sim. Então, assim, a criança, o adolescente é um ser humano em construção. Sim. Então, vai ter altos e baixos. Essa coisa do não vai ter problema, a idealização da perfeição é totalmente ilusória, né? O foco muito da psicologia escolar está ainda muito vinculado à psicoeducação. Sim. Até porque a atuação do psicólogo dentro da escola tem muitos limitadores, né? Assim, não tem... O profissional psicólogo, na maior parte das vezes, não vai ter autonomia para influenciar na grade curricular, por exemplo. Sim. Sabe? Nas políticas públicas. Nas políticas sabe? públicas. Que seria um campo importante dentro da psicologia escolar que faria mais sentido para tudo que a gente estuda. Então, as nossas intervenções acabam, muitas vezes, não sendo possível ter mudanças estruturais da escola. Então, a gente foca muito em psicoeducação. Sim. Sabe? Mas uma psicoeducação que, pelo menos, também atravessa as pessoas que trabalham lá. Sabe? Sim. No mundo ideal, a gente trabalha não só com as crianças acabam sendo o foco principal, obviamente, mas trabalhar com os professores, com os responsáveis, né? Trabalhar com essa questão reflexiva, pensar, analisar criticamente alguma coisa, acaba sendo um trabalho preventivo, que acaba dando resultado, querendo ou não. A psicoeducação acaba sendo, talvez, o campo maior que o psicólogo acaba tendo quando ele é psicólogo escolar. Sim. Porque talvez para as crianças, não sei se atinge mais o sistema criativo delas, de ter um entendimento, muitas vezes, das coisas que estão acontecendo. Tem muitos ganhos. Sim. Todos esses campos que a gente pensa, todos geram ganhos. É que a gente tem que entender que ele é multifacetado, né? Sim. Não existe uma receita para trabalhar na escola e só isso. Somente essa variável vai... Não, são vários. Tanto que existem N psicólogos escolares e eles podem ser muito diferentes. Muito diferentes. Sabe? Muito diferentes. E assim, se hoje você pudesse dar um conselho para alguém que, quero me especializar em psicologia escolar, o que você acha que um bom psicólogo escolar, quais as atividades que ele iria manusear nessa escola? Assim, claro, mediante a autonomia que fosse dada a ele, né? Que é o que você falou, né? O psicólogo nem sempre, às vezes ele quer mudar o mundo, mas ele não consegue. Sim. Não, o que eu dou muita ênfase é o seguinte, não tentar entender o fracasso escolar apenas como uma experiência individual do sujeito. Eu acho que assim, também... Até para você ter uma posição de autoridade, de criticar, às vezes, a patologização exacerbada do processo educativo, você tem que ter um conhecimento bom disso. Tá. Eu sou professor de psicopatologia, eu estudo psicopatologia. Sim. Então, quando eu falo assim, que nem tudo é patológico, nem tudo precisa de remédio, é de um lugar que eu conheço. Sim. Sabe? Eu não estou menosprezando as experiências psicopatológicas. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte... A psicologia escolar, ela às vezes foca uma linha teórica, e a linha teórica, como eu falei, não vai dar conta de tudo. Sim. E aí, quando você começa a falar de espaços que você não entende, muitas vezes aquilo que você está falando de forma boa é descredibilizada. Perfeito. Sabe? Imagine você falar que nem toda a medicação é errada. Sim. Cara, eu não levarei uma pessoa dessa séria. Sim. Sabe? Isso tem que tomar um pouco de cuidado. A questão é que, assim, não existe psicologia escolar sem você ter um estudo aprofundado das relações dos meios, do ambiente escolar já no indivíduo. Isso, só existe psicologia escolar com isso. Tá. Você tem que saber. Porém, entender que existe também outros campos que precisa estudar. Como a nossa grande crítica na psicologia escolar é a patologização da vida, tudo vira patológico se não está numa norma,
muito importante você ter bom conhecimento dessa área, Sim. sabe? Ninguém valoriza alguém, critica algo que não saiba sobre aquele algo, Sim. sabe? Então você acaba tendo que manjar muito. Eu falo, você tem que manjar muito de avaliação. Sim. Para você também dizer quando a avaliação é errada e pertinente, Sim. sabe? Então você acaba tendo que estudar muito o campo da avaliação. Você tem que estudar muito o campo da saúde mental, Sim. mas principalmente você tem que estudar as relações que geram as condutas dentro da escola, Sim, sabe? sim. Infelizmente, eu não sei se tem muitas áreas de especialização em psicologia escolar, sabe? Tá. Quando a gente pensa curso de neuropsicologia, neuroavaliação, organização, a psicologia escolar ainda é uma área meio pobre de campos, assim. Talvez é algo que deveria melhorar muito, sabe? Legal. Até aproveitando para tirar uma dúvida aqui, profissional e pessoal, né? Você que tem uma vasta experiência na área. Existe, assim, um boom dessa coisa do TDAH, né? Sim. E aí, como é que é isso, assim? Porque muitas pessoas, elas se autodiagnosticam, né, com TDAH. E é muito depois com a internet. Isso que eu ia falar, porque assim, a gente sabe que informação demais consome a nossa atenção. Sim. E esses dispositivos eletrônicos, eles mudaram um pouco a nossa maneira de conseguir prestar atenção em outras coisas, né? Às vezes tem gente que fala pra mim, nossa, começa a ver um filme, aquele filme ele não tá muito interessante no começo, eu já arranco ele fora. Sim. Eu falo, caramba, né? Como que tá mudando isso? Então, isso vai afetar, né? Isso afeta. Então, aí o que acontece? No começo da nossa conversa, a gente tá falando sobre esgotamento mental, né? Quando a gente tá esgotado mentalmente, as coisas começam a não funcionar, né? A memória não funciona tão bem, a aprendizagem não funciona bem, a nossa capacidade de atenção. E assim, a gente tem que analisar algumas coisas. A gente vive numa sociedade que está super esgotando a energia de todo mundo. É esperado que as pessoas sejam mais desatentas e mais agitadas. Sim. Até porque a gente tem que dar demanda para um monte de coisa. Uhum. A gente não consegue mais ficar em uma situação contemplativa em casa. Como eu falei, descansar gera sentimento de culpa. Sim. Gera sentimento de culpa. É óbvio que isso vai resvalar nas crianças. É. E as crianças também são conectadas, tem que dar atenção a estímulos sem parar, Twitter, TikTok. Então, elas também não podem focar em nada. Uhum. Ela não pode focar em nada, porque ela tem que dar atenção para um monte de coisa. monte de coisa. E lógico, espero que isso não aconteça, mas eu acho que eu até já falei assim, eu tenho uma sensação que daqui a 10 anos, o que a gente chama de TDAH vai ser o padrão de todo o comportamento de todas as crianças. Sim. Sabe? E aí a gente vai ter que modificar também, não é? A questão é o seguinte, existem crianças com TDAH, existem sim níveis patológicos de desatenção que realmente precisam de cuidados. Mas eu entendo que hoje a gente vive numa sociedade em que tudo é muito mais interessante do que a escola. Sabe? Sim. Se eu dou aula para ensino superior, que eu já falei que faz mais sentido para as pessoas, eu vou ver lá meia dúzia com o celular mexendo. Sim. Ou mais. Sabe? Eles não vão estar lá ligados. As pessoas vão saindo. O legal do adulto é que, como ele não tem que ter autorização, você vê melhor isso. Sim. Sabe? A criança também faz isso. Sabe? Os meus alunos que mexem no celular porque a matéria não está tão interessante, é a mesma criança também que vai ficar agitada, que vai virar, vai conversar com o amiguinho também que não está interessante. Né? Os métodos tradicionais de educação, hoje se entende que elas não geram um engajamento nas crianças como antigamente. E o pior, existe um monte de outras coisas que vão disputar esse engajamento. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, ensino remoto. Todo mundo falou que se desfocava. Sim. Não precisava de TDAH. Então eu entendi que esse método ela gera menos capacidade de concentração. Sabe? Então não é um TDAH. É falta de concentração pela estrutura que a aula está sendo feita. Isso também pode estar acontecendo com o ensino da lousa. Ou do próprio projeção de slide. A questão mais expositiva, né, de conteúdo. É lógico que tem matérias e coisas que tem que ser mais expositivo. Uhum. Mas, assim, a mescla de um tipo de educação que ocorra mais engajamento durante as aulas, eu sei que normalmente os alunos também não gostam, né? Mas eu sei que isso funcionaria mais para manter foco. Sabe? Existe eu não sou especialista nisso, mas até a questão da gamificação, que é um outro tipo de aprendizagem que chama e faz mais sentido
também vai diminuir essa questão de desatenção também. Porque puxa um pouco mais o celular também, Sim. né? Aplicativos e tal. Sim. As crianças estão mais desatentas porque eles não vê mais tanto sentido na educação como ela é feita. Mas as pessoas, de forma geral, também estão mais desatentas porque elas estão desgastadas. Sim, o psiquismo não vai funcionando. Só que Sim. aí eu até diria, entrando na questão da psicopatologia, que pode haver também transtornos mentais que as pessoas estão dizendo que é TDAH e são coisas mais graves. Como bipolaridade, por sabe? exemplo. Não, por exemplo, bipolaridade, mas vamos pegar, por exemplo, a bipolaridade principalmente por causa da agitação. Mas eu vou dar um exemplo de um que normalmente passa batido, depressão. Sim. Vou te dar um exemplo. A depressão, ela tem vários critérios diagnósticos, só que no senso comum alguns são mais conhecidos, né? Por exemplo, tristeza é um sintoma muito conhecido dentro da depressão, e o comportamento lentificado, a moleza. Adolescentes e crianças, quando tem quadro sintomático de depressão, esses não são duas características muito comuns. Então, por exemplo, a criança e adolescente, normalmente, quando tem depressão, ela não é triste. Ela é normalmente irritada, sabe? Ela tem mais irritação do que tristeza. E a gente fala muito da lentificação motora, mas a agitação motora também é um sintoma depressivo. E criança e adolescente tende a não ser lentificado, ela tende a ser hiperagitada. Sim. E a desatenção já é um sintoma depressivo, sabe? Então, você repara, lógico que eu só estou dando 3 exemplos de sintomas, só isso não fecha diagnóstico de depressão, mas uma experiência hiperirritada, hiperagitada, muitas vezes é vista como TDAH. E às vezes um quadro depressivo. E às vezes é um quadro depressivo, Sim, perfeito. que aí precisaria de um outro tipo de cuidado e não uma Ritalina, por exemplo. Sim. Então isso pode ter. Mas eu digo que a maior parte das agitações não são necessariamente, não são por questão psicopatológica. E a própria TDAH, você estava falando, né, da super... quando se diagnostica muito, mas existem também subnotificações em alguns casos, por exemplo, das meninas. Né? É notório que homens têm muito mais TDAH do que as meninas. Só que existem experiências de TDAH que ocorrem normalmente com as mulheres que normalmente passa batido. Então, por exemplo, os meninos são mais agitados, os meninos são mais agressivos. As meninas são mais tagarela. Elas não são agitadas. Falar muito, cortar, não é visto. Sim. Então tem casos de muitas meninas aí com TDAH que também não são diagnosticadas porque são sintomas que... não incomodam muito. Não incomodam muito. Tá? Que isso também é uma outra questão muito complicada aí quando a gente pensa em saúde mental da escola. Normalmente só é visto aquele que incomoda, sabe? Sim. E aí, por exemplo, aquele aluno que é bom aluno, quietinho, que tá lá adoecido e tá super mal, esse normalmente não vai ter nenhum olhar para ele, porque ele não atrapalha. Porque ele não tá atrapalhando. Sim. Mas legal, interessante. É engraçado que a gente fala uma coisa, puxa para outro tema e vai indo, né? Psicólogo é assim, né? Exatamente. E muito bacana, assim, porque realmente é uma área que merece toda a nossa atenção e eu acho que bom que a gente tem profissionais como você desenvolvendo vários estudos aí dentro dessa área. A gente sabe que não só o aluno, mas o professor como um dos pilares principais, né? Sim. E o quanto existe uma responsabilidade, né? Na figura do professor. Até acho que na constituição da psicologia escolar, a gente teve uma influência do comportamentalismo, né? Sim. E daí, assim, aquela coisa de que o professor, então, ele é responsável por condicionar aquele ambiente a fazer o aluno aprender. Sim, e o seu trabalho, ele foca mais nessa questão do como os professores eles vão adoecendo, né? Mas muito bom. Estou muito feliz, assim, nossa, acho que foi uma aula incrível poder todos os tempos de ir graduando, né? Exatamente. Eu também tenho que agradecer, foi muito gostoso estar aqui contigo também. Que bom. Teria alguma consideração que você gostaria de fazer, Rodney, a respeito justamente da sua área de atuação? Queria que você falasse, na verdade, do seu livro. Fala um pouquinho do seu livro pra gente. Como eu comentei, né, eu estudo saúde mental dos professores, né? E aí, quando eu terminei meu mestrado, eu acabei publicando, chama Escola Adoecida, Ansiedade, Depressão e Síndrome de Burnout, né? A gente colocou... ia se chamar só Escola Adoecida, mas aí o editor fala, coloca Ansiedade, Depressão e Síndrome de Burnout, que vende mais. Que vende mais. Tem esse nomão, né? Sim. Que aí eu falo muito dos aspectos sociais, né? Que geram adoecimento, né? Eu acho que, normalmente, quando os professores lêem o livro, eles falam que se identificam muito, né? Mas tem toda uma questão da organização do trabalho, das relações, eu foco muito da questão da relação, mas também tem um recorte social desse ambiente sem tempo que a gente tem, essa sociedade super esgotadora das pessoas. Sim. E foco principalmente na da falta de incentivo para a criação de vínculos que a gente tem, que esse é um grande desafio
dos trabalhos que cuidam dos outros, que inclui a educação. Como trabalhar em algo que necessita vínculo se a gente está desaprendendo criação de vínculo. É um estudo que eu acho legal. Recomendo, não sei se é porque escrever. Com certeza. Bacana, Muito tá bom? legal. Então, mas é isso, queria agradecer a sua participação. Hoje você está dando aula aqui em São José, né? Em duas faculdades, né? Eu sou professor da EMB Morumbi e da Univap, ambos do curso de Psicologia. Legal. E daí você dá aula de psicopatologia e de psicologia escolar? Também. É que assim, gente, só na educação pública que você dá uma disciplina Uma lá. disciplina. Mas as minhas áreas principais é psicopatologia, avaliação e psicologia escolar. Ótimo. Mas a gente acaba dando outros. Já dei uma disciplina muito legal de gênero, raça, diversidade, que eu acho legal. que fala muito A dentro gente queria do ambiente muito escolar. poder trazer esse tema aqui, inclusive. Muito legal, muito muitos legal. debates, né? Eu acho que foi bem enriquecido e também foi legal para a gente ver que ainda há muitos preconceitos, né? Dentro assim. Já que psicologia social, né, porque a minha área acaba muito vinculada a isso. Sim. Mas se eu pudesse dizer, minhas especializações são realmente avaliação, tanto que hoje eu vou dar meus estágios de avaliação, né? Escolar e psicopatologia. Legal, muito bom. Acho que uma das coisas que eu mais sinto falta da graduação são essas trocas. É bom. É Isso muito que é legal bom, né? Uma coisa legal de ser psicólogo e ser professor são as trocas. São as trocas, eu imagino. Troca. Eu cresço muito, assim. Imagino. É uma via de mão dupla, né? Sim. Não tem como. Nossa, uma construção, né? Eu sempre falo, até comentei recentemente, eu aprendo muito mais com meus alunos do que eles comigo. Muito mais. E eu talvez acho que eu aprendi muito mais com meus pacientes do que eles comigo. Eu sempre falo isso, assim, é uma diversidade de informação e de visão de mundo que, né? Por isso que a gente fala, a psicologia é uma profissão insalubre, a gente fala, é pesado, é sofrimento, ninguém vai procurar psicólogo que ganha na loteria, sabe? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma pena. área, assim, que apesar do peso e da responsabilidade, ela é muito gostosa de ser atuada. Com certeza, é isso. Mas maravilha, é isso, Rodney. Eu queria que você divulgasse seu canal de comunicação. Eu perguntei pra ele aqui antes, gente, se ele tinha uma rede social, mas ele não tem. Gente, eu sou totalmente não atrasado dá pra tempo. isso. Eu não tenho. Eu era até estar comentando, era pra fazer uma formação para os psicólogos que vão trabalhar em escola e eu nem consegui ter tempo. Até perdi dinheiro, sabe? Até perdi com isso. E assim, essa questão de rede social, eu nunca consigo. Eu nem consigo postar no pessoal. Quem sabe um dia. Eu pretendo terminar meu doutorado ano que vem, já que eu estou enrolando para terminar, por causa que eu faço muita pesquisa e coisa, talvez eu comece a fazer um profissional, mas por enquanto eu não tenho. Mas depois coloco o meu e-mail aí, se alguém quiser. Isso que eu ia falar, a gente vai comigo. deixar no link da descrição, né, o contato do Rodney, o e-mail pessoal dele, para quem, enfim, quiser entrar em contato. Rodney desenvolve várias pesquisas na área da educação, então ele está se graduando aí, ele está doutorando, né, na USP aí, em psicologia escolar. E é isso, Rodney, muito obrigada. Foi incrível, incrível. Muito obrigada mesmo pela troca, pela oportunidade. Gente, eu aproveito para divulgar o meu canal de comunicação também, que é o Instagram e TikTok, @amplamente.psicologia. E é isso, a gente se vê no próximo podcast. Obrigada pela participação de vocês. Até mais para todo mundo.